Só que o Tom não deixa falar quando é. O Tom não deixa. Está no ar, Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Meu amigo, você que tá chegando aqui no Papo Subúrbio, chega bem sempre aqui. Cola com a gente, porque a gente tem um papo maravilhoso hoje. Não só hoje não, tá? Todo dia. Mas hoje, com certeza, um papo de qualidade, um papo de cultura, um papo sobre arte de modo geral. Esse Papo Subúrbio é especial, mas como é especial também a parceria com a nossa grande parceira Irada. Quem é que salva com a gente? Quem é que cola com a gente? Quem é que estampa a identidade suburbana, Tom? É isso mesmo, Rafael. A gente fechou uma parceria incrível com a Irada. A Irada é uma marca suburbana que valoriza o que a gente tem de melhor, o orgulho de ser suburbano. Estampar no peito da onde a gente veio, além de memórias afetivas e gírias locais. E pra mim, ela trouxe uma super novidade que eu amei. Estampar no peito da onde eu vim, o Irajá, o Irajamaica. Chegou aqui, ó. Irajá é meu país, se liga. Olha só, agora eu estampo no peito da onde eu vim. Irajá é meu país. E você também pode fazer isso. Entra agora no site que tá aqui no QR Code e você vai ver a coleção inteira, várias camisas iradíssimas. E você, se usar o nosso cupom, vai ganhar até 15% de desconto. Não vai perder, hein? Corre lá, entra na Irada, vê o videozinho agora pra você ver a super coleção e estampa no peito o orgulho de ser suburbano. Irada, mais que um look, identidade. Maravilhoso. E se você vai lá no site da Irada, você vai encontrar uma série de estampas para ajudar você a vestir tua identidade, a exaltar tua suburbanidade. Vai lá com o cupom Papo de Subúrbio que você ganha até 15% de desconto. Não esquece não, hein? E por falar em identidade suburbana, a gente vai conversar com um cara que é cria do subúrbio e que tá aqui hoje. Mas antes de a gente dizer quem tá aqui hoje, Tom, qual é o camarada que cola com a gente aí? E o nosso convidado é um ator incrível e um rapper de mão cheia que está lançando o seu segundo álbum. Com uma trajetória marcada pela versatilidade e compromisso social, ele transita entre o cinema, o teatro e a música. André Ramiro, um artista que leva a voz do povo pra tela, pro palco e pra vida. Não vai perder, né? Vem! Porra, André, brigadão, irmão. Caraca, depois de atravessar o Rio de Janeiro e esperar a gente falar isso tudo. Porra, salve, irmão. Vamos brindar até com água, né, cara? Porque, tá, vambora. Ó, Saúde, gente, ó, meu povo. não é Saúde, cachaça, tá? muita Tamo saúde. só a todos. Saúde, meu povo. Coisa boa estar aqui com vocês, gente. Muito obrigado. Ó, tava aqui, altos papos aqui nos bastidores. Vocês não têm noção, galera. Tava aqui, ó. Opa. Coisa boa, tava aqui, ó. Graças a Deus, tô ganhando meu dia. Obrigado, viu, Porra, gente? a gente que agradece, irmão. Eu sempre brinco, quem chegou na Ilha do Governador atravessou o Rio de Janeiro, né? Mas é porque a ilha tá num extremo, a galera tá do outro. Mas eu acho bacana fazer esse atravessamento, porque isso faz parte do ser suburbano, né? Sim. A gente tava conversando uma vez aqui com o Márcio Libari, até com outras pessoas, dizendo que uma característica do suburbano é conhecer a cidade de fato, se apropriar dela, porque nós somos a grande maioria da cidade. Ah, sim. Sobretudo quando a gente fala de alguém que vem da Zona Oeste. A Zona Oeste representa territorialmente e até populacionalmente, né, os maiores bairros da cidade do Rio de Janeiro. A gente sai de Campo Grande, Realengo, né, até Jacarepaguá. A gente tá falando aí dos 10 maiores bairros do Brasil. Pô, Zona Oeste é o mundo, né? Zona Oeste. É o mundo. E você é cria da Zona Oeste. Explica isso pra gente aí. Como é que foi essa tua infância suburbana, irmão? É meio louco isso, porque eu nasci em Lins de Vasconcelos, né? Cara, Carmela Dutra ali? Nasci na Pode maternidade crer. Carmela Dutra. Pode Então eu crer. nasci na Zona Norte, Ó, mas meu destino era ser criado na Zona Oeste, né? caraca. Então, minha mãe me teve lá na maternidade Carmela Dutra ali, não vou saber dizer muito bem agora entre o Lins, porquê, Meia. mas eu acho que era exatamente, entre Lins e Meia. E eu acho que as mulheres, né, boa parte das mulheres maternavam lá naquela época, né? Se eu não me engano. A sua família já morava na Vila Kennedy nessa época? Então, minha mãe é baiana, né? E as irmãs da minha mãe começaram a vir pra cá, pro Rio de Janeiro. Que década, você saca? Né? Isso era a década de
década de 80. Eu nasci Sim, em 81, sim. então foi a partir ali da década de 80, década de 90, onde tudo isso aconteceu. E minha mãe era empregada doméstica, trabalhava em Copacabana e tudo mais, na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Que inclusive depois esses patrões da minha mãe se tornaram meus padrinhos. É uma loucura. Mas a família começou a criar raiz ali na Zona Oeste, né? Minhas tias baianas e tal, minha mãe também. Ali, Realengo, Deodoro, já morei em Deodoro também. Pô. Que eu lembro mesmo, assim, foi Realengo e Deodoro. Mas não tinha batata ainda, né? De Deodoro. Batata é Marechal. Não Marechal. tinha. Surgiu Fica depois, a batata de errado, Marechal. cara. Mas é pertinho, ela quase pertinho ali de Deodoro. É pertinho, na divisa, na divisa. Entrada da área militar. É na divisa. Então morei ali em Deodoro. Primeiro Realengo, eu lembro de ter sido criado assim em Realengo quando pequeno, né? Com uma tia minha, uma tia ou outra ali, irmã da minha mãe. Logo depois a gente foi para Deodoro e depois a Vila Kennedy, que foi quando minha mãe conheceu meu padrasto, arrumaram um terreno lá e a gente foi para Vila Kennedy. Você tinha quantos anos na nessa casa? época? Eu devia ter uns 7 anos de idade quando fui para Vila Kennedy. A partir daí, morei lá praticamente minha vida inteira, até meus 25, 26 anos, que foi quando tudo começou a acontecer para mim. Pô, então... Aí eu atravessei a trincheira. Foi? Então, até meus 25, 26 anos, que foi quando as coisas começaram a acontecer para mim, e eu falei, bom, acho que eu vou atravessar a trincheira, né? Vou para a Zona Sul, porque é lá onde as coisas acontecem. Mais fácil, lá tem né? A locomoção, Cara, né? os cursos que eu precisava fazer, né? Eu queria estudar teatro, queria viver de arte, então tive que atravessar. Mas você conheceu o teu primeiro contato com as artes, você estava morando no subúrbio. Você começa essa introdução na tua vida artística, vamos dizer assim, a partir do subúrbio. Cara, a Vila Kennedy foi muito importante para mim nesse sentido, né? Porque, assim, você vê, por exemplo, Madureira é polo da black music e da cultura preta, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? É um polo muito importante, inclusive, pra gente, né? Reduto do baile charme, reduto do samba, reduto do jongo. E é ali pertinho da Zona Oeste, né? É bem pertinho ali da Zona Oeste. Então, a gente acaba tendo contato. Então, ser criado na Zona Oeste, pra mim, foi muito importante de uma maneira, assim, que eu só fui entender depois, né? Porque na minha adolescência, eu, por exemplo, fui charmeiro, né? Caraca, Curtia os bailes charme, disco voador de Marechal Hermes. Imagina, Portelão, né? A gente ia muito ali no Portelão, Viaduto, curti vários bailes charme ali no Viaduto. Isso eu tinha o quê? Dos meus 16 para 17, 18 anos, né? Então, eu lembro na época, a gente levava a toalhinha, aquele sapatinho, né? Camisa de tergalzinha e tal, não sei o que, fazer os passinhos junto e tal, aqui, a toalhinha sempre pra não ficar suado. Cara, eu vivi época boa disso, sabe, cara? Então, só que crescer na Vila Kennedy pra mim foi muito importante nesse sentido, porque, por exemplo, é muito louco, eu conheci o rap com um mano que era vizinho de muro, né, da minha casa, e que era do rock. Caraca, ele era roqueiro, mano. Mano, tinha uma banda de rock com uma galera lá na Vila Kennedy, mas de vez em quando eu via rap. Então, eu escutei, eu tô falando rap mesmo, hip hop, né? Porque o funk a gente já tinha escutado ali, black music nas rádios e tudo mais. Mas o rap, por exemplo, como Racionais MCs, eu ouvi com esse meu vizinho. Pode crer. Ouvi no muro, assim, eu falei... Subi o muro, eu falei, qual é, Júnior? Que música é essa aí, mano? Caralho, foda essa música, não sei o quê. Ele, tá ligado não, né? Racionais MC, irmão, tá maluco? Pô, tu é preto e não conhece o bagulho? Entende? Fora Você lembra também... que era? Tava tocando? O Homem na Estrada. O Homem na Estrada. Lembro até hoje, como se fosse hoje. Então foi muito importante, por exemplo, conhecer dentro da favela da Metral, lá na Vila Kennedy, Paulinho. Paulinho que
era o cara dos baile charme, que morava ali dentro da favela. Volta e meia na casa dele, ele botava um som, sabe? Uns sons que eu nunca tinha ouvido, sabe? Black music, botava R&B, sabe? Porque, pô, a gente que é cria de favela, né? Principalmente naquela época, na década de 90, a gente ficava muito à mercê ali de escutar ou era funk ou era pagode, Sim. né? Então esses caras foram trazendo novas referências pra mim, como o Paulinho, por exemplo, que morava ali na favela da Metral, mas ele era frequentador dos bailes charmes. E era tipo DJ lá na Vila Kennedy, sacou? E era um cara também que tinha a moral dele lá com a galera do charme. Então eu lembro que eu era pequeno, já usava óculos, ele olhava pra mim e falava assim, e aí, Corelo? Ele me chamava de DJ Corelo. Pô, tu é a cara do Corelo, tu é a cara do DJ Corelo. O cara é referência máxima. Então eu cresci assim, eu falava, pô, mas quem é Corelo, cara? Tipo, depois ele foi falando, pô, você não sabe o que é o Corelo? Não, cara, Corelo é DJ, cara, tipo um dos caras dos precursores né, pelo um dos movimento precursores dos baile charme, do charme aqui no Brasil, cara, você é louco, não sei o quê. Falava assim com muito prazer, sabe? E a partir dali eu fui recebendo essas referências assim de uma maneira muito natural, porque a Zona Oeste, o subúrbio em si, é muito rico, cara, de cultura, sabe? Eu costumo dizer que, assim, você conhece o Rio de Janeiro do túnel Rebouças pra cá. Pode crer. Né? Quando você atravessa o túnel Rebouças, do túnel Rebouças pra cá, é onde você vê a arte e a cultura nascendo da maneira mais genuína possível, né? É muito louco, né? É uma arte bruta e completamente genuína, de acordo com algumas referências, de acordo com o que se vê, tipo, na televisão, né? Porque a gente que veio da década de 80, década de 90, a gente acompanhava isso tudo na televisão, não tinha internet, né? E tinha também a questão de passar informação um pro outro, que foi o que aconteceu comigo, o Júnior, o Paulinho, tudo começou ali, cara. Eu considero que tudo começou ali, sabe? Tanto que quando eu comecei a fazer rap, eu comecei a criar rap de uma maneira natural. Pura e simplesmente porque minha mãe era crente, né? Minha mãe é crente, né? Cristã, evangélica. Saía para trabalhar e eu aproveitava para ouvir os programas que eu queria. Botar o rádio no gás. E aí eu ouvia tipo rap, funk e tal, não sei o que, tal. Aí a partir ali do Júnior ali, comecei a pesquisar um pouco mais sobre black music. Aí veio a época dos DVDs piratas, que vendiam os DVDs piratas. Sim. Sabe? Que aí você começa a ir lá comprar os DVDs e tal. Era muito caro, né, na época, né? DVD. Pô, vendia 5, 10 conto na praça, né? E aí, tipo, pô, começaram a vir os DVDs e tal. Enfim, a tecnologia foi chegando, né? E aí você vai comprando, você vai passando informação um pro outro, os amigos vão passando. E aí eu comecei a escrever rap a partir dessas referências, de uma maneira muito natural. Falei, pô, acho que eu consigo escrever um rap. Cara, é muito bacana te ouvir falar, porque muito louco nessa isso, tua né? fala você traz várias referências que são históricas, mas referências que são evidentemente culturais, acima de tudo, né? Sim. Primeiro, muito legal você sintetizar essa ideia de que a cultura genuína tá ali, além do Túnel Rebouças, né? E a gente fala do Túnel Rebouças, a gente fala de um André Rebouças, de um engenheiro negro fundamental para nossa história, né, de libertação, de muita gente não sabe que cultural. André Rebouças era negro, por exemplo, era preto. Fundamental que A gente descobriu que o saiba disso, Machado de Assis era preto há pouco tempo, recentemente, né? Recentemente, né? Mas o que eu acho bacana é que quando você cai, não tem como negar isso ou não evidenciar essa realidade da cidade. Quando você saiu do Túnel Rebouças, você pode ter dois caminhos. Um dele é a Praça da Bandeira, o outro dele é o Largo do Estácio, né? Então você está falando de uma referência fundamental do terreiro da Tia Ciata, da história né, afrodiaspórica do samba aqui. Mas se você cai para outro lado da Praça da Bandeira, você vai cair numa antiga, né, taba indígena fundamental, que é onde a Praça da Bandeira ali era a aldeia do Jabericica, a aldeia da Raia Cortada. Então vai dar origem a uma série de, né, áreas que eram tabas tupinambás, onde se cultuava, se dançava ao som das maracajás também, se fazia roda, se olhava. Então a cidade do Rio de Janeiro, ou essa herança ancestral da cidade do Rio de Janeiro, ela se consolida de fato na Zona Norte e na Zona Oeste. E é importante que a gente lembre isso, né, já que a gente está falando aqui, quando a gente fala de subúrbio, a gente fala de uma identidade
plural, evidentemente, mas que traz o elemento do ethos da cultura como forma de resistência. Né? A gente tem que deixar claro que se existem 17 bairros da Zona Sul, né, que se apropriam desse capital cultural, grande parte desse capital foi produzido por patrimônios imateriais, como você trouxe aqui, o jongo, né, do Cajueiro, Congonha, Serrinha, Jongo. né, o jongo do Vale do Agora Paraíba sei. para cá, né, como o choro do Pixinguinha, né, do Calado. Estamos falando de referências negras fundamentais para a história da cultura, né? Você Pagode, chegou né? no black music mais contemporâneo, mas você vai passar pela história do samba, pelo donga, gravando na Festa da Penha, pelo telefone. Então a gente está falando de elementos fundamentais dessa trajetória. Com certeza. E é muito bom ouvir você falando disso, porque você situou e conseguiu identificar isso a partir de um território suburbano e a partir de uma referência que foi historicamente negligenciada, da herança, né, preta da cidade do Rio de Janeiro, fundamental. E aí eu quero te fazer essa pergunta. Na tua fala, as duas coisas aparecem muito juntas. A cultura e esse elemento da própria importância, né, da cultura negra no Brasil e a partir do Rio de Janeiro. No seu momento de formação ali na adolescência, você conseguia evidenciar isso? Você, né, teve esse teu letramento racial junto com esse letramento cultural no subúrbio? Rapaz, a pergunta eu vou tentar responder assim. O letramento racial é algo que a gente ainda está adquirindo. Com certeza. Né? O letramento racial, ele é mais profundo, né? Porque a gente identifica de imediato o que é de cultura preta, o que não é, né? Aliás, boa parte das coisas é difícil até dizer o que não é, né? Mas a gente sabe, a gente identifica, pô, o rap é cultura preta, o samba é cultura preta, o jongo é cultura preta, né? Enfim, tudo originário da África. O charme, o funk. Né? Tudo originário com aquela célula ali, com aquela semente africana. Mas o racismo, ele já é outro lugar, porque o racismo aqui, ele é covarde, né? O racismo aqui, ele é um sistema que ele faz com que você acredite que ele não existe aqui. Então, para você identificar ele, para você se empoderar, sabe? Mesmo você tendo acesso a toda a cultura e tudo mais, leva um tempo e pessoas que já tomaram a pílula preta. Com certeza. Né? Que assim, a gente está falando de década de 80, década de 90, né? É uma época completamente diferente. Óbvio que já tinha também naquela época a vanguarda do movimento preto, né? Que já vem também de muito tempo, não é algo novo, né? Mas era uma outra época, algumas coisas eram normalizadas, né? Você vê que muita coisa na década de 80, muita coisa ruim era normalizada, né? Você chamar tipo, pô, o cara de viado. Não. Entende? Pô, o que você tem contra o cara, irmão? Contra a opção sexual do cara. Você fala, pô, e aí, ô macaco? Um preto chamar o outro de macaco. Coisas que eram normalizadas num lugar que hoje a gente tá vendo que é um absurdo, sabe? Hoje, aliás, de um tempo pra cá, a gente tá percebendo que, cara, por quê? Por que a gente permite isso e por que a gente normaliza esse tipo de coisa, né? Porque a própria televisão na época normalizava. Pode crer. Né? A própria TV na época normalizava, sabe? Sei lá, sobrevivemos a década de 80 e a década de 90. Era tudo brincadeira, né? Não, cara, as brincadeiras, os absurdos que eram transmitidos pra gente naquela época. Então, assim, era tudo muito incutido na nossa mente de uma maneira ali sendo levada pra nós como entretenimento, né? Então, para você tomar essa pílula preta leva um tempo, né? Sabe? Mas de uma maneira geral, cara, foi muito importante para mim ter vindo da Zona Oeste, ter nascido, ter crescido, né, no subúrbio, ser uma semente do subúrbio, porque, cara, a arte no subúrbio, ela é sonho, cara. É onde você se realiza no sonho, né? Eu cansei de ver, cara, assim, pessoas com extremo talento, assim, inúmeros talentos, por exemplo, ali na Vila Kennedy ali, pô, desenhistas, cantores, dançarinos, cara, o que mais tem é talento, velho, sabe? E que num lugar onde a maioria das pessoas pega o ônibus 5 horas da manhã pra trabalhar e só volta 8 horas da noite pra trabalhar. Então, assim, se não tiver arte, tem o quê, meu velho? Não. Entende? E ela nasce dessa maneira bruta, né? Dessa maneira, tipo,
genuína, dessa maneira... É uma maneira pura nesse sentido. Porque não é... É a única coisa que tem, né? Porque não é a arte dos intelectuais. São os eruditos do gueto. E os eruditos do gueto, eles simplesmente nascem. Porque é aquele interesse que você não sabe o porquê que você tem, mas tu tem interesse num negócio que não é exatamente aquilo ali que estão querendo que você mostre para você, que estão querendo te empurrar. Então, de alguma forma, eu me considero um erudito do gueto, porque eu sempre fui muito curioso. Então, sonhar nesse sentido me fazia buscar, me fazer perguntas e ir atrás de respostas, sabe? Sei lá, atletas. O que mais tem atleta bom na Vila Kennedy? Cara bom de bola, cara bom de luta. Eu aprendi a lutar na Vila Kennedy, sabe? Meu mestre Mizinho, né? Que era meu mestre de Kung Fu. Meu professor Kennedy, que foi meu primeiro professor de Karatê lá na Vila Kennedy. A Vila Kennedy é incrível, cara. A Zona Oeste é incrível. Tem Sim. muita musicalidade, né, lá. Tanta musicalidade, tanta gente talentosa, de tanto, sabe, de uma maneira tão mais genuína, que é aquela maneira... É isso que eu queria dizer. É a arte do suprassumo do autodidatismo. Caraca, porra, mano. Aí, mandou. E isso aí é uma coisa que ninguém consegue... porque uma consegue arte explicar ou imitar. Ela nasce pra diversão, né? Pra própria diversão da Cara, pessoa, né? Não só para a própria diversão, mas também eu acho que para... todo mundo precisa de sonho, todo mundo precisa de arte na vida. É para tornar a vida mais leve, sabe? Para se divertir também e tal, mas, né? Porque as pessoas não entendem o que algumas pessoas da burguesia não entendem. É como, mesmo com tanta diversidade, a gente continua sorrindo. E a arte, ela vem nesse lugar também pra gente no subúrbio e no gueto. Cara, muito bom te ouvir falando, porque traz muitas reflexões fundamentais e importantíssimas, mas... Aí, tá vendo? Falou da teoria do chá. Lembrou? Trouxe na... Mas, cara, você me lembrou de muita coisa bacana. E eu sempre cito essas referências aqui, né? Me lembrou, obviamente, do mestre Milton Santos, né? Geógrafo negro, também de origem nordestina fundamental, que falava sobre a necessidade da cultura como elemento de resistência e reexistência. Ele fala da cultura da escassez, né? Porque a inventividade acontece exatamente onde... A carência se estabelece, porque ali você precisa produzir, né? E a arte e a cultura, né, do cólera, do que germina, é o elemento que diferencia, né, nesse processo. Aí eu lembro sempre do Beto Sem Braço, que a gente cita aqui, que o que espanta a miséria é festa, entendeu? Então a gente não faz festa porque a vida é boa, exatamente pelo contrário, porque a vida é dura e a gente precisa, né, combater essa dureza da vida na sociabilidade, na arte, na cultura, né? Então quando você fala de uma realidade que a Vila Kennedy se apresenta hoje e de uma história que é síntese da gentrificação no Rio de Janeiro, né? Você está falando de um lugar que surgiu da década de 60 de remoções de favela, que acabou sendo marcado depois por estar do lado de um complexo de penitenciário, né? Até hoje, né? Que é marcado por uma série de chacinas e de intervenções extremamente violentas dentro da necropolítica oficializada pelo nosso Estado, né? Mesmo 130 anos pós-abolição. Então, ao mesmo tempo que você está num lugar que é lindo poeticamente, é lindo geograficamente, a Serra do Mendanha é lindo, as cachoeiras, né, são lindas, os campos de futebol que você tem, as chácaras da Vila Kennedy são maravilhosas, mas é um lugar que é óbvio que você não consegue essencializar tudo, um lugar não pode ser só segregação, não pode ser só cultura, tem tudo misturado, mas é isso que você falou, é suco de Rio de Janeiro, né? E é maravilhoso saber que você conseguiu captar e entender essa potencialidade, porque historicamente a gente é forjado para entender que esse espaço é ruim. Exatamente. Né? Assim, eu sempre brinco com isso aqui. Eu demorei muito para me reconhecer enquanto suburbano. Porque para mim era algo que era idílico até um determinado momento, quando eu vivia ali, a minha rua era fechada, tinha feira, eu conhecia todo mundo. Mas quando eu fui estudar na Zona Sul, num pré-vestibular, porque meu pai era professor de colégio da Zona Sul, a galera começou a me zoar. Tu mora onde? Eu falei, no Encantado. Ah, isso existe. Vale Encantado. Como é que você vai para lá? Vai de Cipó. E aí você começa a desnaturalizar essa ideia do espaço bom e começa a querer ver ou sair dali. E é muito interessante você trazer essa perspectiva
de valorizar hoje, na tua formação, como foi importante passar por todas essas etapas, né? Inclusive, muito bacana as referências dos anos 80, porque passou todas as referências que eu, que também sou dos anos 80, peguei. Né? Você citou a referência de ouvir o DJ Malboro na Rádio Manchete, mas também ouvir a maldita Fluminense, né? De treinar Karatê e Kung Fu, porque o Bruce Lee era herói, mas também o Karate Kid estava estourando na televisão. Né? Então tem todas essas referências que ajudam a nos formar, é óbvio. Né? Assim como a cultura nos permeia. E eu queria aproveitar, no meio de tantos elementos culturais que você trouxe o hip hop também, né, o rap, mas qual é a arte que primeiro te captura? Tinha alguém da sua família que já tinha algum envolvimento, algum amigo, alguém que já tinha algum envolvimento em algum grupo cultural, alguma companhia de teatro, ou alguma roda de rima? Qual é dessas artes que primeiro te captura? Porque você foi notorizado o teu trabalho como ator. Sim. Evidentemente, por mais que você tenha toda essa história, né, na vida musical, e que a gente vai falar muito sobre isso, mas talvez, quando a gente fala do André Ramiro, todo mundo lembra do ator. Ah, sim, com certeza. Né? As Mas pessoas... Eu tenho arte. 20 anos de cultura hip hop, Caraca. pouco mais de 20 anos de cultura hip hop, mas as pessoas me conhecem como ator. Eu sei disso, né? Aliás, vou lançar meu próximo disco, né? Meu segundo disco no próximo ano, mas depois a gente fala sobre isso. Já tá gravando? Já tá gravando? Já tá pronto. Pô, já tá pronto? Já tá pronto. Falta algumas coisas ainda, mixando, né? Vamos não? entrar numa outra fase agora, gravar videoclipes e tudo mais. Mas 2026 tá lançando. Eu queria ter lançado esse ano, mas esse ano foi um ano complicado, a gente precisava cuidar de muita coisa burocrática, né? Porque para proteger as músicas e tal, os parceiros certos. Mas de 2026 não passa. Chegamos lá. Agora, seguindo a sua pergunta... Eu queria entender qual é o caminho da arte que primeiro você escolhe. Ou então, se é não muito teve louco isso, porque é muito louco. Misturado. É muito louco isso, porque eu vou tentar falar da seguinte maneira. Quando eu era moleque, bem moleque, eu naturalmente eu gostava muito de desenhar. Eu desenhava bastante em casa. Era o que eu fazia. Minha mãe tinha que trabalhar e às vezes eu ficava com a minha irmã em casa, aquela coisa, né? Porque na favela é isso, né? O mais velho cuida de todo mundo, né? Um cuida do outro. Tem a tia né? também, né? Cuida de todo mundo. A tia, né? Mas lá em casa, assim, no caso era isso, né? Minha mãe tinha que trabalhar e deixava a gente, deixava a comida pronta ali. A gente foi crescendo, foi aprendendo a fazer comida e tudo mais. Mas eu lembro que quando minha mãe parou de trabalhar como empregada doméstica, assim, que ela começou a vender salgadinho lá na Vila Kennedy. Minha mãe é uma pessoa muito querida lá na Vila Kennedy, porque ela vendia salgadinho, ela sustentou eu e minhas irmãs durante muito tempo, vendendo salgadinho na porta dos estabelecimentos lá. E cozinheira de mão cheia, né? Caramba. Um empadão Qual é o nome da sua mãe? maravilhoso. Madalena, Dona Dona Madalena. Madalena, salve Dona Madalena. Esse Dona empadão Madalena, aí. Dona Madalena guerreira demais, irmão. Pô, a baianinha é braba demais. Imagina o empadão de camarão dessa mulher. Cara, você não tem noção. Minha mãe fazia coxinha, risole, Nossa. bolo de aipim bolo de doce, aipim. cocada, tudo na mão, cara. Minha mãe me sustentou durante muito tempo assim. E eu lembro que com 12 anos de idade, minha mãe olhou pra mim, aí pegou no meu ombro assim, deu uns tapinhas assim e falou assim: tá ficando forte. Já vai Pega carregar esse algumas isopor aqui, paradas meu aí. filho. Pega esse isopor aqui, porque ela fazia suco, né? Ela comprava maracujá, laranja, fazia tudo na mão, cara, pra vender. Então ela sustentou a gente assim durante muito tempo. Eu lembro da minha mãe, ela não tinha um freezer em casa. Ela, vou comprar um freezer. E ela ia vendendo salgadinho, ela ia comprando. Minha mãe sempre foi empreendedora. Caraca. Então eu via as coisas chegando dentro de casa a partir do próprio suor e do trabalho dela, das vendas. Minha mãe sempre foi vendedora, né? Muito louco. E eu lembro, cara, que o que me... E tudo desenhando. O que me entretia, né, era a televisão, era a TV e um talento natural pro desenho, sabe? Eu desenhava muito, assim, desenhava muito. Arte, né, já surgindo ali. A partir dali, cara, eu lembro que na 4ª série eu já desenhava. Inclusive, eu lembro de uma história que é muito doida, assim, era, tipo, na 3ª série, o Collor era presidente, Pode cara. crer. Aí a professora pediu pra gente desenhar o Collor e fez um concurso de desenho na sala. Eu ganhei. Ganhei do amigo, o amigo ficou puto comigo.
Não aceitou muito que perdeu, não, Wanderson. Pô, beijo, Wanderson. Pô, estudamos junto, cara, nem Já sei. tinha um dos elementos do hip Nem hop sei onde nascendo anda. ali, o grafite já tava... Então, cara, eu já desenhava, né? Eu gostava de desenhar. E eu lembro que... Olha como é que são as coisas, cara. Eu lembro que eu ficava na frente da TV naquela época, me imaginando nos filmes, Caraca. nos desenhos, pra você ver como é que a Projetando ali, chave do idealizando. universo e a Já. projeção ela funciona, né? Eu só fui entender isso lá na frente. E eu me projetava ali naquilo que eu estava vendo. Me projetava nos filmes, me projetava no... Na quarta série, eu conheci o professor Heraldo, na Vila Kennedy, De... que me chamou professor de teatro. Teatro. Eu estudava num CIEP, né? Que era um CIEP em que a gente estudava, eu e minha irmã estudávamos ali de 8 da manhã até mais ou menos 4, 5 da tarde. E tinham várias atividades, né? Tá aí uma coisa de bom que o Brizola fez, mas não Salve foi bem Brizola e Darcy aproveitado, Ribeiro. né? Exatamente. Enfim, e ali tinha aula de teatro com o professor Heraldo, que era morador da Vila Kennedy. Então o professor Heraldo foi meu primeiro professor de teatro. Ele dava umas aulinhas de teatro. Caraca. E no Mário Lago, teatro da Vila Kennedy, que naquela época, né, era um pouco mais ativo, ele promovia os espetáculos, né, com as crianças da escola. Então minha primeira apresentação no teatro foi no Mário Lago, no Teatro Mário Lago, com o Caraca. professor Heraldo, né, quando eu era criança. Sabe, na Moleque quarta ainda, série, quarta moleque série. ainda. Então o teatro veio naquela época, só que assim, Mas já rolou a identificação de cara ali? não, ainda não. não, porque a partir daí veio o esporte, né? Eu comecei a descobrir que eu tinha talento para arte marcial, né? Então, por conta dos filmes que eu via, eu queria fazer karatê, eu queria fazer kung fu. Cara, como é que pode, Karate mano? Kid Como é que você 1, imagina 2, que na 3, Zona Oeste do Rio de Janeiro, desculpa até o termo, tá? Mas lá no cu da Zona Oeste você vai aprender aula de kung fu, cara. Olha o que Kung tem, fu. velho. Que estilo de Kung Fu? O Viet Vodal, olha isso. Caraca. Viet Vodal, estilo. Sim, eu aprendi, cara, com meu mestre Mizinho, um estilo de Kung Fu, que é um estilo que veio do Vietnã. Pode crer. Viet Pra você Vodal. ver, né? Então, assim, é incrível. Caraca. Isso Sabe? tudo foi do outro lado do túnel, né? Então, isso tudo do outro lado do túnel Rebouças. Então, eu aprendi. Mas um se estilo dedicou mesmo. Mas, na Claro, verdade, foi até você- mais ou menos a faixa marrom de É Kung mesmo, Fu. cara? Na verdade, você Imagina, faixa marrom de é mais do karatê. que um ator, né? Você é um combo, né? De esporte, de desenho, de Graças a música. Deus. Eu acho Né? que Deus sabe o que faz, ele me Ficou colocou no lugar combo. certo. Né? E aí, a partir daí veio o esporte, né? Porque assim, o Mas teatro. especificamente as lutas ou outros esportes também, não? Mais luta, Porque, eu sempre porque fui. a Vila Kennedy também tem um histórico de atletismo forte, né? Tem, Então a galera- imagina, Léo Moura, por exemplo, é é. um dos caras que saiu da Vila Kennedy. Tony Garrido saiu da Vila Kennedy, entre outros atletas Por isso que eu tô te falando, e artistas também. Tem um livro né? do Newton Bonder que ele fala que nem tudo que é bom, às vezes é bom, e nem tudo que é ruim, às vezes é ruim, tá vendo? Exatamente. Quem define que é bom e que é ruim? Pois é, mas lê o livro dele, Newton Bonder tem esse livro é muito bom dele. Mas eu lembro que logo depois, assim, porque eu não dei muita atenção, assim, pra mim foi Passou, uma, o teatro era uma passou ali, atividade, eu era criança, né, então o teatro passou ali, E o desenho também? Continuava Passou. desenhando. Continuava desenhando, aí veio o esporte, aí procurei fazer aula de karatê lá na Vila Kennedy, comecei a fazer karatê, Shotokan. Shotokan, o clássico, né. Sim, era o que tava bombando. Comecei a fazer karatê e paralelamente um pouco mais à frente comecei a fazer Kung Fu lá na Vila Kennedy. Eu treinava karatê dia de semana, Caraca. fim de semana eu treinava Kung Fu, né? E as minhas amizades, assim, que são amizades que, pô, eu tenho até hoje, vieram dali. Né? A gente saía na porrada, né? Ali, assim, éramos lutadores mesmo, assim, da Vila Kennedy ali e tal. E tinha a galera do Muay Thai também, tinha a galera do kickbox, né? De vez em quando tinha uns eventos de kickbox com o Zumbi, o Fábio Leão lá da Vila Kennedy, sabe? Que era uma comoção, meu irmão. Os caras montavam um ringue no meio da praça. Pode crer. A porrada comia lá e quando os lutadores do bairro ganhavam, era um negócio muito doido. Então tinha a galera da capoeira, tinha de tudo na Vila Kennedy, né? Tinha a galera do funk, tinha a galera do charme, tinha a galera do rock, tinha... Cara, Era respirar cultura, né? respirar cultura o tempo Cultura, inteiro, mas de uma esporte. maneira muito natural,
sabe? De um bando de autodidata que se juntava para fazer, sabe? Fazer acontecer, né? Para fazer acontecer. Então, o esporte, ele foi algo que me ajudou muito, assim, por exemplo, sendo criado dentro de uma favela, cara. Me ajudou muito, né? Em termos de disciplina, de em termos foco, de disciplina, porque é aquela coisa, né? A disciplina japonesa, a disciplina chinesa, a disciplina vietnamita, aquela coisa que a arte marcial te dá com a disciplina do corpo, de se respeitar e tudo mais, de não se envolver com coisas que coloquem em risco a tua vida, porque de aprender assim mesmo, assim, com o esporte, a filosofia, não só a lutar, mas a filosofia do esporte. É muito doido. Meus professores, eles passavam prova pra gente escrita, de onde o karatê nasceu, em que ano, não sei o quê. E o Kung Fu também, assim, eles passavam prova pra gente, cara. Prova teórica, pra gente fazer antes da prática. Pô, bacana, hein? Pra ver se a gente conhecia a história, sabe? Que ele passava pra gente. Muito louco. Logo depois, em paralelo, eu comecei a fazer Aikido, que aí já era Campo Grande, um bairro vizinho do Rio de Janeiro. Aliás, da Vila Kennedy, né? Ali, Zona Oeste, sabe? E fiquei um tempo fazendo Aikido, fiquei alguns anos e tal. Só que a partir daí, cara, eu não sei, naturalmente, né? Eu desenhava, mas a música foi entrando, né? Então, a escrita tomou lugar. Surgiu no meio desse processo. Surgiu no meio desse lugar. Então, assim, Gritou, nesse né? momento onde eu tava ali forte. fazendo, né, Aikido, Karatê, Kung Fu e tal, não sei o que, eu achava que eu ia ser lutador, cara. Olha isso. Caraca. Juro pra você, eu achava que eu ia ser lutador, porque eu era bom nisso. E você parou de treinar? Não treina mais? André? Não, imagina, sou faixa marrom de jiu-jitsu, tô pra pegar minha faixa preta. Bicho, cara. Tem que voltar a O treinar. cara é bravo Mete com mesmo. ele, Não, tem que Não. voltar a treinar, tem que voltar Gente. a treinar. Meu mestre Ah, animal então, deve estar bem pô. bolado comigo. Mas enfim. A gente aqui, né, pô, faixa azul, 2 grauzinhos, o cara Ô, não gente. dá nem pra brincar aqui. Que nada, não subestimo ninguém. Eu não subestimo ninguém. Vai pegar a preta não? Vamos pegar essa preta Óbvio, aí, tem cara. que pegar a preta, cara. Tem que pegar a preta. Que maneiro, que maneiro. Então, justamente nesse momento da minha vida em que eu tava ali fazendo, né, esporte, ali, Vila Kennedy, achando que eu ia lutar, a música entrou de uma maneira natural, eu já comecei a escrever. Mas já entrou pelo rap. Que você falou do Racionais naquele momento. Então, Sim. comecei a escrever rap de uma maneira, assim, muito natural, autodidata. E troquei a escrita pelo desenho, né? Tá. E aí começava a mostrar pros colegas e tal, não sei o que, aquela coisa, né? Tinha uma galera que a gente sempre Já encontrava tinha uma fim de cena ali semana. rolando? Na Vila Kennedy? Do rap? Do rap? Do rap, não. Não, ainda do não. rap não tinha. Tinha os remanescentes do hip hop lá. tá. Tinha os moleque lá. Já tinha grafiteiro, já tinha... Mas foi surgindo depois. A partir daí veio... Pô, o engraçado, né? Que, pô, um dos maiores expoentes do hip hop lá na Vila Kennedy é um cara que veio do funk. Que é o Caramba. da Vila. Caraca. Que veio de uma dupla de funk chamada Wallace da Vila. Caraca. Que foram os caras que compuseram o hino da Vila Kennedy. Um Pô, hino essa- de funk da Vila Kennedy essa na não- época. essa eu não sabia. Original é o que cria, Caraca. não aquele que copia. Ó, essa eu não sabia, Sacou? irmão. Aí, que referência Coração bacana. vermelho é nós, a ver com a nossa família. Salve da Vila. Aí, tá vendo? Então, o da Vila, hoje em dia, é o cara que criou o Desabafo Urbano. Da Vila, logo depois ele criou um programa de rádio só pra tocar hip hop. Caraca. Que inclusive fui lá várias vezes, me convidou várias vezes para trocar uma ideia. Nessa época eu já participava da Porra. Batalha do Real e tudo mais. E o da Vila tem um projeto social, que é um projeto social chamado Modu Desabafo Urbano. É o pai do Rafé. Então quem saiu de lá? Quem saiu desse projeto? Chefinho, Oruan. Caraca. Tem o filho também do da Vila, né? Que é o Rafé, né? Que, aliás, é um ótimo trapper também. Então, cara, Pô, Vila vamos ter Kennedy que é pegar fábrica um- de campeões, cara. Vila Kennedy é fábrica de campeões, irmão. Então, assim, eu vi isso tudo nascer, sabe? Então, a partir daí, a música ela veio de uma maneira avassaladora. Aí eu comecei a trabalhar fora, né? Aquela coisa, né? O adolescente que vai procurar o primeiro emprego e tal. Então... eu conheci a cultura hip hop nessas minhas andanças aí. Conheci mesmo, assim, a cultura hip hop na Lapa, que foi pra onde a gente foi depois, né? Com um mano que já era MC
e trabalhava numa loja de sorvete. No shopping que eu trabalhava. Uma amiga em comum apresentou a gente e ele falou, pô, mano, quero te levar num lugar maneiro. Eu falei, onde? Falou, confia em mim. Quando eu cheguei lá era a Batalha do Real. Aí veio a Lapa. Aí entrou a Lapa na minha vida, né? Aí a partir daí, cara, falei, isso, eu sou isso, encontrei. Batalha do Real o quê? Fala pra mim. Conhece, não? Puta que pariu. Não, tô brincando, galera. Vale a pena Não tô brincando, não. Vale a pena dar um spoiler. Fala pra mim, Batalha do Real. Não, cara, o Rio de Janeiro, as cenas culturais de anos 90, isso estava bombando na cidade como um todo, de modo geral, né? Final dos anos 90 já. Eu cheguei ali início de 2000, né? Final dos anos 90, início de 2000. E o que acontece? A galera queria trocar, apresentar, fazer as batalhas normais de, né? Um dos elementos do hip hop, aí eu até te peço uma ajuda se isso tem uma ligação direta, porque a gente tem sempre uma linha tênue que separa, né? O funk, o hip hop, aí você tem que falar que funk você tá falando, que hip hop você tá falando e que rap você tá falando, né? Porque a mesma coisa, às vezes eu fico brincando assim, olha, eu conheci o rap carioca através do Gabriel Pensador. Aí vai ter gente que vai olhar pra você e vai falar, mas o Gabriel Pensador é rap, né? Que tipo de rap é esse? Existem vários tipos de rap, vários tipos de cena, mas o que eu tô querendo evidenciar é que a galera tava querendo se encontrar pra escrever, pra produzir, pra desafiar, pra fazer batalhas. Isso é o cenário. A Batalha do Real, na verdade, ela começou de uma festa chamada Zoeira, na Lapa. Acho que o Tom conhece essa história, né, Tom? Sim. Então tudo começou com Zoeira. Então, tudo começou com Zoeira. Marechal, Auri e Dom Negroni. Sim. A partir dali, tipo, o D2 aparecia ali também. Eu não venho dessa época, tá? Eu não vim da época do Zoeira. Então, vários MCs que curtiam rap começaram a se encontrar nessa festa, né? E muitos da Baixada Fluminense, enfim, Niterói, Zona Oeste, mó galera, né? Se encontrava ali. E nessa festa foi onde surgiu, não sei se por ideia do Marechal, do Auri, do Dom Negroni, as batalhas de MC. Que era tipo, o DJ chegava ali, soltava a base e a porrada comia na rima, né? Dizem que a época do Zoeira era mágica. Todo mundo que veio da minha época, que eu encontrava na minha época que veio do Zoeira, falava, cara, o Zoeira, falava com saudosismo do Zoeira. Só que aí veio uma nova era. Eu cheguei na época da Batalha do Real, que, não sei, talvez eu venho de uma segunda lévoa de MCs do Rio de Janeiro, né? Uma segunda geração de MCs do pós-Zoeira. E a Batalha do Real era uma batalha que foi criada pela Brutal Crew, né? Auri, Cezinha Schwenk, que é meu amigo e tal. Eles criaram a Batalha do Real depois do fim do Zoeira. Porque parece que venderam o lugar onde o Zoeira acontecia. venderam pra Igreja Universal. Aí virou a galera meio que, né, se afastou um tempo. Tom conhece essa história, né, Tom? E logo depois veio a Batalha do Real. Aí a Batalha do Real, ela acontecia onde? No bar Sinuca número 173 ali na Lapa, que foi onde eu conheci. Quando eu cheguei lá, meu irmão, sabe 8 Miles, aquele filme do Eminem? Meu irmão, quando eu cheguei, eu olhei, né, aquele, moleque da Vila Kennedy, né, trabalhador e tal, não sei o quê, parecia que eu tava num filme, juro pra você, irmão. Foi a sensação que eu tive, de olhar, assim, para aquelas paredes grafitadas, aquela latrina lá no fundo, um banheiro que mal dava descarga, várias mesas de sinuca, um palquinho ali e Marechal na rima. Quando eu me apaixonei, assim, pelo rap mesmo, era o Marechal que tava na rima, cara, fazendo improviso, na hora ali. Que foi, eu não sei, eu já falei isso em outro lugar, assim. A sensação cara, encontrei, agora eu sei o que eu sou, encontrei quem eu sou. É isso aqui. É isso que eu quero fazer pra vida. É isso que eu sou. A cultura hip hop me trouxe isso, sabe? Então você entende como tiveram uma série de acontecimentos que foram me levando para onde eu tô hoje, que foram importantes, né? Foram importantes, por mais bobo que pareça. A aulinha de teatro lá com o professor Heraldo, o Paulinho que me falava do baile charme. Você entende que a nível de empoderamento, o quanto todas essas experiências
me ajudaram lá na frente a renascer, literalmente, ciente do que é ser um homem preto no Brasil e com orgulho disso, e tendo orgulho de quem eu sou, tendo orgulho ao olhar no espelho, ao perceber a minha beleza como homem preto, a aceitar que sim, somos belos como pessoas pretas, né? Entende? Como toda essa trajetória, como tudo que aconteceu, como tudo que parece, sabe, parece bobo, um pequeno evento contribuiu para esse empoderamento e para esse despertar, sabe? Inclusive, é muito louco, porque eu costumo dizer que não existe acaso, né? Não sei se acaso, sorte. Eu acho que, cara, as coisas acontecem como tem que acontecer. E logo quando eu cheguei, né, eu passei um tempo ali na Batalha do Real e tudo mais, né? Levei um tempo batalhando, ao mesmo tempo conheci outros MCs, formamos grupo, a gente começava a escrever, ao mesmo tempo batalhando. Sou campeão da Liga dos MCs, campeão da Batalha do Real. Minha última batalha foi contra o Emicida, que inclusive eu tô devendo um café pra ele lá em São Paulo. Então fui campeão de uma edição da Liga dos MCs, campeão de uma edição da Batalha do Real, e a minha carreira como ator veio dali. Aí vamos lá, vamos pegar assim, professor Heraldo, né? Aí veio o professor Heraldo, né? Professor Heraldo lá na Vila Kennedy, né? Aquele cursinho ali de teatro ali para fazer uma pecinha, acabou a peça, acabou o curso. Nunca mais vi, fui pra outras coisas e tal, não sei o quê. Olha onde foi resgatado, no meio do rap, cara, no meio do hip hop. No meio da música, né? No meio da música. Né? Por quê? Porque a gente tava ali na Lapa. A Lapa, ela é um polo, né? Para vários lugares do Rio de Janeiro. Sim. Né? Ali, algumas pessoas da Zona Sul começaram a frequentar a Batalha do Real também. A gente cansava de ver, tipo... na Batalha do Real, apareciam de vez em quando alguns artistas assim já consagrados, né? Alguns que apareciam na televisão, de vez em quando a gente via a galera ali na plateia, sacou? E nessa brincadeira aí veio o João Velho, filho da Cissa Guimarães, né? Que vai estar aqui, João Velho, querido, né? Foi usado como instrumento aí por Deus aí para eu estar aqui hoje, né, dando essa entrevista. E o João era MC, cria da Zona Sul, mas que participava da Batalha do Real. Aí eu tava ali, tipo, já numa fase de vou gravar meu disco, tá na hora de gravar meu primeiro disco, né? Já pagando ali 100 conto ali por mês, ali para um mano que é produtor, 50 conto. Eis que tá rolando um filme sobre a polícia militar, que eu não tinha a menor noção que tava rolando. O João já era inserido no meio, tava sabendo. Foi fazer o teste, perguntaram pra ele se ele conhecia pessoas do meu perfil. Um dos telefones que ele deu foi o meu. Caraca, que doideira, né, velho? Entendi. A música te levou pra esse lugar. Que nada, não é só música, não. Não tem... só música, mas toda uma muita coisa aí, trajetória. né? Tem toda uma Tudo trajetória. Mas... Entende? Então, assim, e aí, vamos lá. Porque, pô, cara, eu não sei o que vocês acreditam. E te deu uma... Como é que se chama? Uma autoestima, né? Isso tudo que você fez, né? Não só uma autoestima, mas uma base, né? Uma base, Uma base, assim, de coisas que eu nem sabia que lá na frente eu ia precisar. Como, por exemplo, no rap, o improviso, né? Olha que doido, cara. Eu participava de uma competição de rimas improvisadas e o primeiro filme que eu fiz da minha vida falavam assim, fala do seu jeito, improvisa. Pode crer. A própria cultura da arte marcial, que também flerta com a ideia do militarismo no sentido de, né, do uso corporal como elemento cênico depois, né? Te ajudou. Total, Caraca, total. Impressionante. Porque meu professor, o Mizinho, ele era maluco, né? Ele era um cara que ele levava a gente pro morro pra treinar. Tinha um morro, não é morro com casa não, né? Sim. Agora já tem casa nesse morro que ele levava a gente pra treinar. Mas, cara, ele era muito doido, cara. Ele dava uns treinamentos pra gente que era assim, ele dava um dardo na nossa mão e... acho que era isso. Ele falava, ó, cara, vocês vão subir o morro até tal árvore lá, que a gente já conhecia assim. Vocês vão marcar essa árvore, descer e me entregar o dardo.
era muito... Ele colocava uns pesos, sabe aqueles pesos de academia, assim? Na canela. Na canela. Caneleira. Ele fazia a gente socar e chutar, e passava sequência de socos e de chutes pra gente. Com peso na mão, peso nas pernas. Cara, eu nunca senti o meu corpo tão leve, assim, tão rápido na hora de dar um golpe, assim. Nossa, a porrada comia feio entre a gente lá. A gente saía na porrada, Quem assim. subiu um morro com peso? Cara, é porque o Mizinho é foda, ele é um ótimo professor, sabe? Ele é um cara muito foda, ele é uma... É o cara do Kung Fu, é o cara do Kung Fu na Vila Kennedy, cara. Opção de Mizinho na minha vida. É o cara do Kung Fu na Vila Kennedy. E Mizinho é marceneiro. Caraca. Meu professor. Então, assim... Fazia os monjongs todos, fazia todos os bonecos de madeira, ele fazia... Cara, aquelas tonfas, tchaco. Cara, você não tem noção. É um artista, né? Um artista Pode crer. da madeira, né? Desse material. Agora Cara, muito louco, assim. Então, não só por essa questão, assim, militar, assim, mas a questão da disciplina. Sim, sim. Sabe? A questão da disciplina, que é algo que eu levo pra minha vida até hoje. Não, quando eu falei militar, no sentido as artes marciais, sobretudo, se desenvolveram na China, no Japão, por questões militares, por guerras. Sim, então, total, pela necessidade de proteção e... Por isso que eu trouxe esse elemento. Mas tem uma coisa que você fala da Batalha do Real aí que me impressionou, quando quer essa noção de pertencimento, quer entrar e falar, pô, é isso que eu quero. Mas existe uma contradição natural que fica clara a partir da tua história, da história do trabalho braçal da tua mãe, da tua família, para subsistência, dessa necessidade, né, da maioria da população suburbana. E é importante eu me colocar aqui, porque é claro que eu tive muitos privilégios. Eu fui filho de professores, meu pai é professor de geografia, minha mãe é professora de português. A gente tinha uma vida apertada, mas, obviamente, vivia na casa própria que meu bisavô construiu, meu avô morou, meus pais moraram, até hoje a gente namora lá. Então, tinha uma relação de privilégios pela minha branquitude, pela condição social que eu estava inserido, evidentemente. Mas a gente sabe que tem uma realidade social da grande maioria da população, né, dos subúrbios, que é a necessidade obrigatória de produzir, de gerar renda, de trabalhar e de contribuir com a família. E aí, em determinado momento da tua vida, tu entra na Batalha do Real e fala, é isso que eu quero fazer. Só que a gente está falando de um movimento cultural, né, que até hoje ainda demanda investimentos. Aliás, a gente está falando de uma cultura, de modo geral, que demanda investimento até hoje na sociedade capitalista em que a gente vive, né? E a gente sabe que, infelizmente, era tido como uma cultura marginal, ainda mais no contexto em que você está chegando ali. Até hoje, né? E como foi para você falar, eu quero fazer isso e eu tenho que transformar isso na minha fonte de renda, na minha subsistência, eu tenho que fazer grana com isso? Cara, eu nem pensei, porque já era natural. Não pensei nisso, porque já era natural trabalhar desde cedo. Minha mãe me ensinou o valor do trabalho muito cedo, né? De 10 para 12 anos de idade, precisa trabalhar. Minha mãe era do tipo, pô, mãe, eu quero um dinheirinho para comprar um sorvete para menina na escola. Ô, meu filho, vai ali, ó, no quintal, o carrinho tá lá, pega ali para fazer um carreto. Você vai ganhar um dinheirinho. Pode crer. Minha mãe foi uma pessoa que, antes de eu trabalhar no Boteco do Seu Mazola, que foi meu primeiro emprego, lá na Vila Kennedy, minha mãe montou uma barraquinha de doce para mim, na praça. Entendeu? Já estava me ensinando ali o valor do trabalho. Óbvio que, pô, ficava o dia inteiro ali comendo doce, né? Porra, moleque, né? Imagina, né? Minha mãe chegava, tava os papel de bala. E eu achando que eu tava... Prestar uma conta aí. Eu achando que eu tava escondendo, né? Mas, enfim, ela colocou pra mim ali. Então, ela me ensinou o valor do trabalho muito cedo, né, cara? Logo depois ali ela foi pedir, né, tipo, emprego pra mim ali no Seu Mazola. Aí eu comecei a ver, a época era caixa de cerveja. Carrega a caixa de cerveja. Aí valeu o morro. Né? Bota a cerveja pra gelar. Aí Seu Mazola já olhava pra mim, servia a cachaçinha, né, as orelhas de porco ali, né, os tira-gosto, né. Seu Mazola olhava pra mim e falava assim, você tem quantos anos mesmo? Eu falava, tenho 12, Seu Mazola. Ele falava, eu duvido que você tenha 12 anos. Um menino de 12 anos não carrega uma caixa de cerveja do jeito que você carrega. Tinha umas coisas. Seu Mazola era o tipo do cara que ele olhava, eu lembro até hoje, cara, tipo, sei lá, ia lavar a louça, assim, lá no bar, né? E quebrei um copo.
Sabe? Seu Mazola era um frasista, olhava e falava: André, cabeça não foi feita só pra usar chapéu. Às vezes ele vinha com umas, né? Ah, esse menino deixa a desejar. Quando eu fazia alguma merda, né? Alguma besteira. Mas, cara, foi muito importante, né? Assim, porque ele gostava muito da minha mãe. Né? Então foi esse. Minha mãe era respeitada, minha mãe era batalhadora, né? Não, porque ele gostava de mim também. Tem meu mérito também. Faz assim comigo, não. Eu não queria falar, mas não foi tua mãe, foi tua mãe. Mas eu era um menino, eu sempre fui um menino educado também, respeitador, né? Um menino respeitava a família e tal, enfim. E não tinha tempo ruim comigo, né? Tinha que trabalhar. Então minha mãe, como ela me ensinou o valor do trabalho muito cedo, quando chegou a cultura hip hop na minha vida, pra mim era isso, cara. Trabalhar e tipo, sei lá, toda quinta-feira, todo sábado, toda sexta-feira pra lá, pra me desenvolver, né? Tanto que assim, cara, quando eu conheci os meus manos ali, a gente criou o Comando Selva, né? Que era uma crew que a gente tinha, né? Uma crew, né? Como a gente fala, um coletivo. E os caras começaram a viajar, entraram numa de viajar ao Brasil. Porque é aquilo, né, cara? Os caras, do rap, tipo... os caras vagabundo profissional, né, irmão? Tipo, vamos viver da arte e vambora, irmão, sabe? Então os caras iam viajar, pegar carona, iam dar um jeito de viajar para ir para outros estados. Então foi muito importante, assim, o Comando Selva na cena naquela época, porque o Comando Selva, ele conectou o Rio de Janeiro com outras culturas no Nordeste, sacou? Uma galera do Nordeste. Os caras viajaram mesmo, passaram fome na rua, velho. Sabe? Tipo, eram abrigados na casa da galera, tipo Bahia, enfim, Nordeste, Norte. Só que eu não podia ir porque eu tinha que trabalhar. E nessa época você estava trabalhando no shopping ainda? Era porteiro de cinema. Então, assim, só que assim, a minha vantagem doideira, os caras mano. nunca tinham... Você viu os filmes, Não, né? a minha vantagem Você era... viu os filmes, né? Claro, com certeza. Caraca. Mas a minha vantagem era, os caras viajavam pra tudo que é lugar, estavam sempre junto ali, mas, os caras nunca tinham dinheiro no bolso, eu sempre tinha. Porque eu ganhava ali meu salário mensal, né? Sacou? Então, pra mim era isso, cara. O rolê sempre foi esse. Vou fazer arte, mas eu tenho que garantir meu sustento. Né? Porque na nossa época, cara, as pessoas não viviam, não tinha as possibilidades que tem hoje em dia, não tinha as ferramentas e a tecnologia que tem hoje em dia, porque hoje em dia todo mundo tem uma mídia e nessa roda da fortuna aí qualquer um pode virar um milionário, sendo idiota ou não. Né? Qualquer um pode se tornar um milionário famoso, né? Ou um idiota famoso. Na nossa época, não, cara. Na nossa época, falando com saudosismo aqui, sem também querer entrar numa aqui de dizer que é pior agora. Né? Querer, muito pelo contrário, porque eu acho que essa geração tem muita coisa boa também e a gente precisa, na verdade, se conectar. Mas a gente tinha um sonho de mudar o mundo mesmo, cara. A gente queria mudar o mundo, velho. Sabe? A gente sabe de onde veio a cultura hip hop, a galera da nossa época. Cara, eu tava ouvindo uma mina falar num vídeo agora que, chegaram nesse negócio aí, esse festival que tá tendo aí, o The Town, e uns jovens falando, quem é Lauryn Hill? Tipo assim, como assim quem é Lauryn Hill, brother? Complexo. Tu não sabe quem é um Tupac? Sério? Tu não sabe quem é um Big? Que mesmo assim nem foram os precursores. Você não sabe quem é a África Bambata? Sim. Você não sabe quem é o DJ Kool Herc? Você não sabe quem é Grandmaster Flash? Você não sabe quem é Marilyn Mel? Sacou? Você não sabe quem foram os precursores, mano? Sabe? Eram coisas que a gente aprendia na época. Então o hip hop, ele me incentivou, cara. O hip hop foi onde cravou mesmo, assim, pra mim, o empoderamento. Sim. Que foi... que me incentivou... fez eu me reconhecer de fato como pessoa preta, óbvio, né? Falando na alma mesmo. E ter orgulho disso, né? Me fez estudar a África, o Egito. Sair um pouco dessa eurocentralização. Essa eurocentralização, esse eurocentrismo, né? Começou a me fazer perceber que o que estava escrito no livro de história
De repente não era assim também. Não... Que existem outras narrativas, Existem não? outras Além daquela narrativas. oficial ou oficiosa. Né? Começou a me fazer pesquisar sobre música, o hip hop ele me incentivou a ler, me incentivou ao conhecimento, a buscar conhecimento. Sabe? Que é uma coisa que eu acho que nós dessa geração temos que manter essa chama viva com essa nova geração agora, porque é a geração da tecnologia, é a era do gelo. É a era do gelo. Você olha ali, pô, no Instagram, você tem qualquer assunto em pílulas, mas você não se aprofunda em nada. É verdade. Então, assim... O oceano do conhecimento com um palmo de profundidade. Exatamente. E aí você quer que essa geração tenha o quê para mostrar? É a dancinha do TikTok, né? É o que eu tenho, é mais o ter do que o ser, né? E eu acho que nós que ainda somos jovens, né? Embora na casa dos 40, nós ainda temos esse compromisso de chamar a nova geração para esse lugar, porque o jovem de hoje vai ser o mais velho de amanhã, vai assumir o lugar que a gente está assumindo agora. Então acho que esse é o nosso compromisso, sabe? De chamar essa geração para trocar ideia e falar, peraí. E rap é compromisso. É compromisso, já dizia sabotagem. Puxei sabotagem mesmo. Né? Então, é basicamente por aí, né? O hip hop, ele é como o próprio Emicida diz, né? Já salvou muito mais vida do que muito projeto social. Cara, mas é interessante te ouvir falar, porque, pô, primeiro, muito bom refletir a partir das tuas falas e, evidentemente, né, faz a gente pensar, mas pensar também que somos sujeitos do nosso tempo, né? Somos agentes claro. que interpretamos a história a partir da nossa realidade social. E a realidade dos anos 80 era uma realidade muito significativa no Brasil, porque era um momento que a gente saía de uma ditadura militar, era um momento onde, né, quem promovia a censura começa a ser censurado, né? Ou seja, bom, agora a gente não quer mais. É um momento em que as leis raciais começam a sair e entrar efetivamente na Constituição Cidadã de 88. Agora a gente, racismo não pode passar em branco. Então, né, passar em branco literalmente. Então temos que... E ainda assim, agora é que a gente está fazendo valer essas leis. Como, por exemplo, tem uma lei, você é professor, você deve saber melhor, mas tem uma lei que é lei mesmo, assim, que é decreto que nas escolas você passe pelo menos 30% de conteúdo 10.639, e conhecimento, história da África, afro-brasileira. Conhecimento afro-brasileiro. Cadê? É uma lei de 2003. É uma lei de 2000. Recente. Então. Tem 21 anos. Cadê? Você tá vendo? Sabe? Entre outras coisas, né? Fora também tudo que foi constituído naquela época ali na década de 80, no pós-ditadura e tudo mais. Agora que a gente está fazendo valer. Agora que a gente está fazendo valer. É que eu acho que também a gente tive uma ditadura, também era assim, não podia muita coisa. Aí quando acaba a ditadura e pode tudo, e como é que a gente faz? Pode tudo, não pode? Acho que nessa época dos anos 80, depois que passa a ditadura, ficou aquilo, o que pode, o que não pode, aí o que é censura, o que não é censura, e ficou um pouco perdido, né? E aí vai se ajustando, né? A época. Não que o racismo, nenhuma época, seja tolerável, né? Mas assim, acho que essa tal liberdade, até onde vai? Até hoje a gente fala, né? Mas a liberdade até onde vai, né? Eu peguei esse gancho histórico para trazer o elemento do hip hop, né, para discussão, porque o hip hop ele é um advento dos anos 80, por mais que ele tenha começado no final dos anos 70, né, não só em Nova York, mas também concomitantemente, né, no subúrbio de Paris. Então a gente consegue ver também alguns desses elementos chegando na Inglaterra também, uma Inglaterra operária e tal. Porque tinham jamaicanos lá, né? Sim, evidente. Então, o movimento hip hop veio com essência das sound systems jamaicanas. Sim. Foi a partir dali que tudo começou. Agora, se a gente for se aprofundar mais sobre de onde veio a rima, de onde vai, aí, mano, aí a gente vai lá pros primórdios da humanidade. Mas a cultura hip hop em si, ela veio inspirada nas sound systems jamaicanas. Então, assim, concomitantemente na França, concomitantemente na Inglaterra. Por quê? Porque já tinham imigrantes jamaicanos lá. Imigrante significativo, né? Não, mas eu queria puxar o gancho porque ela chega no Brasil e ela tem um reconhecimento muito forte no Brasil a partir de São Paulo. E aí eu queria te fazer essa pergunta, porque eu lembro que nos anos 90, a cena cultural do hip hop em São Paulo era muito forte, né?
E talvez não dialogasse tanto com o Rio de Janeiro. E eu queria saber como é que é esse panorama hoje. Eu sei que a gente tem, né, no rock, no hip hop, a gente tem hoje o Fácil do Subúrbio em Pernambuco, que acabou de ser reconhecido como patrimônio cultural de Pernambuco, né? Um abraço pra galera do Fácil, Onibus, parceiros lá. Né? Você tem uma cena hip hop forte em Belo Horizonte, você tem o Roger Def, do Etnografia Suburbana, que tá vindo fazer um show aqui agora na Arena, né, dia 20 de setembro, na Arena Jovelina Pérola Negra. Então, você tem uma cena de hip hop hoje no Brasil como um todo. Mas eu tenho um entendimento, e obviamente que eu não sou um especialista da área e queria te ouvir, né, que no Rio de Janeiro esse processo não foi tão contundente como foi ou tomou as periferias de São Paulo do final dos anos 90 para o início dos anos 2000. E também tem uma ideia, até pelo nosso regionalismo, que não teve tanto intercâmbio cultural Rio-São Paulo. Isso é fato? Não é fato? No teu processo, né, dos teus amigos, do teu coletivo de rolar e correr pelo Rio de Janeiro, rolou essa troca? Como é que é? Ah, rolou bastante, cara. Na minha época, por exemplo, da Batalha do Real, vinham uns manos de São Paulo direto, que pra apresentar a Batalha do Real. Sacou? Cara, é muito louco esse lance entre Rio e São Paulo, né? Que é considerado o eixo do Brasil, nesse sentido, que é onde, né, tudo acontece. Mas no final das contas eu acredito que o ouro mesmo tá no norte e no nordeste. Opa. Tá? Pra mim é onde tá o ouro do país. E tô falando de pessoas, tô falando de cultura, tô falando da nossa raiz mesmo. E tem umas emboladas lá que tem umas bases de improviso também brabo, hein? E vai explicar. Porque, enquanto já tava surgindo o rap, já tinha as emboladas, já tinha os repentistas. Mano, vai explicar, né? Aí é um negócio muito doido. É pra maluco, né? Pra se aprofundar bastante. Mas, cara, já rolavam umas conexões, sim. Nessa época, entre o rap do Rio e o rap de São Paulo. Já rolava. Cara, eu vou tentar explicar da seguinte maneira. O hip hop o berço do hip hop, o berço do rap nacional é em São Paulo. Sim. Né? O hip hop, porque assim, o rap é uma coisa. A gente fala, não, o rap, é o rap. Né? A gente fala do rap como movimento, como cultura. Né? Só que o rap e o hip hop, no fim das contas, é a mesma coisa nesse sentido. Só que o rap ele é um dos elementos da cultura hip hop. São 4 elementos, né? O DJ, 4 elementos constituídos pela Zulu Nation, sim, que é a instituição mundial do hip hop, enfim, que ainda está lá no, se eu não me engano, no Bronx, sim, e tudo mais. Então, é o DJ, o grafiteiro, o MC e o b-boy. Né? Tem uma discussão sobre o que seria o 5º elemento, mas ninguém nunca chegou a um consenso sobre isso. Tem gente que diz, o 5º elemento é o conhecimento. Tá tudo certo também, né? Acho maneiro. O conhecimento é sempre bom, né? Mas ele está presente em todos os outros elementos. Exatamente, exatamente. Mas 4 são matrizes fundadoras. São as matrizes, né? São esses 4 elementos, né? Constituídos e como matrizes da cultura hip hop. O rap é um dos elementos, né? E esses 4 elementos, eles formam uma cultura, que é a cultura hip hop, que começou com aquele, né? Por que hip hop? Porque por conta do balanço dos quadris, na época, né, que os caras faziam a festa. Porque assim, a música rap, ela começou com Clap Your Hands Everybody. Sim. Começou pra festa, era o direito de comemorar, mesmo em meio a todas as mazelas, né? O hip hop, o rap, ele começou chamando no peito o direito de comemorar, irmão, de dançar também, de festejar, né? Por isso começou com Clap Your Hands Everybody. Logo depois de, se eu não me engano ali não foram só eles, né? Já tinham uns remanescentes aqui, outro ali, mas quem cravou o rap de mensagem mesmo, político e tal, no mundo mesmo, assim, foram o Public Enemy. Sim. Chuck D, Flavor Flav. E esses caras começaram a inspirar pessoas aqui em São Paulo. Tipo Mano Brown da vida, né? Galera do RZO, Sabotagem, entre outros. O Public Enemy, Rapping Hood. O Public Enemy foi o responsável, de alguma forma, né? Foi a referência, né, desses caras, né? O próprio Gog, por exemplo, sim, que pra mim é um professor master aqui, mano. O Gog é um cara máximo respeito, assim.
conhecedor, né? Professor mesmo da cultura hip hop, entre outras Da cultura sabedorias. africana também. Então, assim, o rap do Public Enemy foi o que inspirou o nosso rap aqui, porque o rap no Brasil, ele começou como música de protesto. Ele teve um caminho inverso, né? Do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos começou com Clap Your Hands Everybody, logo depois veio protesto, tal, gangsta rap, tal, e hoje é essa patifaria aí que a gente vê aí, que qualquer um fala qualquer coisa, mas tudo bem, né? Vamos, né? Não viemos aqui para criticar. Não. Né? Mas aqui tem uma patifaria rolando aí, quem fala patifaria tá ganhando mais dinheiro, isso é real, né? Então, porra... Né? Mesma coisa, você vai ali no mercado, pô, tem um monte de merda aí embalada, tipo em... Mas é o que tá ganhando dinheiro, entendeu? né? Então assim... Mas isso é discutível também, porque Mas se também... a gente for falar também, né? Enfim... E também era uma época que você tinha gravadoras independentes, você podia fazer todo o trabalho sem necessariamente a demanda do stream, do monopólio capitalista do mercado. Exatamente. Eu não quero entrar numa daquele velho saudoso que fica criticando a nova geração porque eles estão conquistando também coisas que a gente não está conquistando. Gravadoras, chamar os caras para trabalhar, chamar os amigos para trabalharem, né? Mudando a realidade de algumas famílias. E tá mudando mesmo, porque entende? você Isso vê, é hip hop também. assim, mudando completamente de assunto, eu sou TDAH, eu vou meter um TDAH no meio. Posso meter um TDAH Claro, no meio? Mete, cara, lógico. mete. Então, a própria TV agora, ela tá modificada, né? Você vê que hoje em dia tem mais pretos na TV do que brancos, né? Trabalhando. E Eu acho que falta bastante coisa, mas... Não, falta. Mas tem mais do que antigamente. Porque antigamente o lugar do preto era serviçal, né? Estava sempre servindo. Hoje não, hoje já ocupam outro lugar. Mas é bom a gente não se encantar com isso, não. Mas é isso que eu tô te falando. Porque no fim das contas o protagonismo continua dos brancos e o tempo de tela continua dos brancos. E quem são os donos das emissoras? Os brancos. E quem são os diretores e quem são os... Você entende o que eu estou tentando dizer? Por isso que eu tô te perguntando. Porque no fim das contas, assim, se tudo que está acontecendo, essa inserção no mercado, que é para ficar bonito na foto, né? Olha quantos pretos a gente tem aqui. Se essa inserção no mercado não for para a gente se organizar e ter a nossa TV, fazer os nossos produtos, sermos donos das nossas próprias narrativas, não faz o menor sentido para mim. É por isso que voltamos na cultura hip hop. Porque a cultura hip hop, ela resgata isso no menino preto de favela. Você é dono da sua narrativa. Solta a tua voz. Tem esse espaço aqui no microfone. Fala o que você está vendo. Fala o que você tem para dizer. Isso é cultura hip hop, irmão. É muito mais do que você botar um tênis colorido no pé, botar uma roupa e ficar aqui, tipo, imitando gringo. Entendeu? É outro rolê. Porque o rap, no fim das contas, ele começou aqui... o hip hop, eu posso estar enganado, tá? Mas um dos precursores, o maior precursor assim, do hip hop nacional é Nelson Triunfo. Caramba. Que é um cara que veio... Era b-boy, dançarino. Então, o hip hop aqui no Brasil, ele começou com a dança, com o break. Né? Taíde veio de lá. O próprio Mano Brown já falou, veio de lá. Sabe? Então, o rap veio dessa essência. Começou ali, né? No break. A partir ali do break. Sabe? E essa coisa dessa... como é que se fala? Desse intercâmbio entre nós... é um lance que vai rolando naturalmente, né? Porque, embora o hip hop, né? O rap, né? Que vem oriundo da cultura hip hop, assim, ele não tenha tido tanta força oriunda daqui, né? Mas a identificação e tinha uma força rolando aqui também. E se a gente for além, a gente parar para pensar, qual que é a música matriz do Rio? É rap e samba, irmão. Só que o funk carioca domina esse lugar. Então o hip hop em São Paulo, o rap de São Paulo, o funk sempre foi aqui no Rio o que o rap de São Paulo
Entendi. O que o hip hop era em São Paulo, o que o rap era em São Paulo. Então, é diferente. E hoje em dia é muito doido, né? Porque os caras do funk estão fechando com os caras do rap. Você entende? Tá tudo junto. E isso por si só Tem um é hip hop, hibridismo porque hip cultural. hop é movimento. Caraca. Uma aula, Ramiro. Porra. Caraca, irmão. Muito Enfim, bom saber. cara, é porque eu vivi isso, né? Eu vivo isso, eu respiro isso até hoje, né? Eu me considero um agente da cultura hip hop dentro do audiovisual brasileiro. Caraca. E a gente aprende, né? Porque a gente ainda tem poucos espaços, né, para profusão dessa cultura tão potente alcançar, né, mídias consolidadas como a própria televisão, né? Eu acho que a gente tem pouco espaço ainda para contar essas narrativas. É que hoje em dia, né, como a gente tem aí a internet, hoje em dia cada um tem uma mídia, né? Então, você já tem aí a internet, não vou dizer batendo de frente, mas concorrendo com essa mídia aberta, né? Que é essa mídia que nem pede licença e entra na tua casa quando você liga a TV, né? A TV Sim, aberta, claro. né? Mas a internet chegou com tudo, né? Então, cara, hoje em dia é possível você ter o seu próprio público, hoje em dia é possível você acontecer. Óbvio que não é fácil para ninguém, né? Não tô aqui para dizer que é fácil, mas é possível. É possível você ter o seu sustento da internet, por exemplo, como na nossa época a gente não tinha essa possibilidade. A gente só tinha a TV aberta. Mas é importante que essa TV aberta também reconheça. A gente estava brincando sobre isso, né? Ah, sim, em 2012, a Avenida A TV Brasil, que aberta foi uma na das... chancela, né? Em 2012, a Avenida Brasil foi uma das novelas com maior repercussão, que retratava o subúrbio carioca. A partir desse elemento que nos cruza, que cruza a Vila Kennedy, na antiga Estrada dos Bandeirantes, que vira na década de 40 a Avenida Brasil, ela traz um elemento ali do charme, mas ela não sabe pontuar que charme é esse, ou ela reproduz equivocadamente esse charme, um charme estereotipado. Pra e aí variar. agora você tem uma novela, né, em horário nobre, na principal televisão, né, de termos de ibope, que traz rodas de rima, slams, e que traz esse elemento como um dos elementos da cultura de São Cristóvão, que nem é um dos espaços da maior cena, né, se a gente for pensar em outros territórios da cidade E hoje. geralmente falam, e geralmente abordam, não abordam da melhor maneira, porque a intenção pode ser boa, mas a narrativa é de gente que não tem, às vezes não tem comprometimento e vivência com a cultura, sabe? Isso acontece já há muito tempo, imagina, apropriação cultural, só que assim, eu ao contrário do que algumas pessoas pensam, eu não acredito que o povo seja burro, né? O povo não é burro. O povo sabe distinguir muito bem o que é, né? Quando você bota, tipo, por exemplo, algum carioca fazendo um sotaque baiano, o baiano vai olhar e falar assim, pô, tá de sacanagem, pai. Tira esse cara daí, caralho. Entendeu? Então, assim, já vai saber, né? É a mesma coisa, sabe? Então, o lance é que a narrativa ela ainda controla na mão de algumas, né, das mesmas pessoas. A real é essa, né? Que são pessoas que vão olhar e falar, vamos ver se tu merece estar aqui com a gente. Não, esse não, Vou escolher esse aqui, não. vou escolher aqui, vai ficar ali. Entende? Então, são coisas, né, que dizer isso pra você aqui da maneira que eu tô dizendo, né? Não sei se eu tô sendo muito claro com tudo que eu tô dizendo, mas foi a cultura hip hop que me abriu os olhos para isso tudo. Para enxergar esse cenário de longe, para sair um pouco, né, do meio da massa, Do mais do mesmo, né? sabe? E olhar o cenário e poder dizer, sabe, isso tudo. É bacana que você Poder ver falou isso tudo dessa maneira. que o ator surgiu do hip hop, né? Uhum. E, de certa maneira, ele ainda está E ele circunscrito na volta, cena do né? hip hop, né? Porque tô te perguntando de forma provocadora mesmo, Mas porque ele vai, mas ele volta pro hip hop, né? porque eu quero chegar no trabalho novo, mas eu quero perguntar isso. Como é, concomitantemente, operar nesses dois campos? Existe alguma contradição em termos de investimento de tempo e de... Pô, você tá produzindo um disco, mas, cara, tem que fazer uma participação nessa novela, aquela minissérie, nesse filme, né? Eu queria saber como é que é operar pra você hoje, na vida de pai, de chefe de família, dentro da concepção. É uma loucura. É cultura pura. É uma loucura, cara. É uma loucura. Porque, pô, hoje eu tenho 44 anos, né? Vou fazer 45 em janeiro. Uma caminhada, assim, de aprendizados
com a cultura hip hop, num apanhado aí de pouco mais de 20 anos, indo para 19 anos, aí 18 anos, né, de 18 anos de audiovisual. Caraca. Pai de 3 filhos, né, 2 meninas lindas, um menino autista maravilhoso. Cria de favela. Só uma parte, todos nós somos pais de autista aqui. Olha só, não Temos foi o à Pedro, toa. o Miguel e... Andrew. Pedro, João, Miguel e... Andrew, o meu mais velho. Um menino incrível. Então, cara... A vida não tem manual, né? Não. Ela é no meio do caminho mesmo, sabe? É tudo no meio do caminho. Né? É tudo no meio do caminho. Não existe você estar pronto 100% para tudo. Para muita coisa você pode se preparar, mas para outras não adianta. A vida vai te pegar de calça arriada, meu irmão. Dá um jeito para levantar ali. Vambora, vai aprendendo. Tá vendo, Rafael? A gente aqui. Né? Quem diria a gente aqui? Olha aí, tá vendo? Eu não sei nem se eu tô com calça, acho que vai puxar a minha, caiu, vou ter que arranjar uma aí no meio do caminho pra botar pelo menos, pra tapar a bunda de fora que tá feia. Figuras, cara. Mas assim, eu vivi, cara, eu acho que eu venho, assim, ao longo desse tempo vivendo aventuras incríveis, assim, sabe? Com a cultura e escolhendo de fato, assim, ser artista, sabe? Viver de arte, sabe? Que não é nada fácil, né? É um desafio. E eu tô num lugar que é um lugar que talvez entre no imaginário de algumas pessoas como, pô, tá nadando na grana, tá bem, tá não sei o que, tá não sei o que lá. Mas as pessoas não têm acesso, elas não têm como saber, né? O que de fato acontece, né? Com essa profissão que entra no imaginário das pessoas, como se tudo fosse muito glamuroso o tempo inteiro. E não é. Não é assim que funciona, né? Mas eu sou teimoso, eu sou um capricorniano teimoso, cara. Eu, por exemplo, eu já tentei viver, eu falei, cara, pô, vou viver vou ser só ator. Tem uma época que eu, né, tava batendo cabeça, porque, pô, eu tava vivendo da minha carreira de ator. Mas eu tava assim, pô, mas é a música. Foi o primeiro amor, né? Pô, e o rap, cara? Falei, pô, cara. Então bati cabeça durante bastante tempo com isso. E uma vez tive uma conversa com a minha mãe, que minha mãe falou, meu filho, tem o que você quer pra você, o que Deus quer, né, pra você. E aí eu falei, pô, tá bom, vou focar bastante na minha carreira como ator. Hoje tô aí gravando meu segundo álbum. Gravei meu segundo álbum, vou lançar no próximo ano. Então, cara, é um desafio, porque assim, para além de lançar algo também que eu sinto a necessidade de expor para o mundo, de deixar mesmo assim um legado de luz para o mundo mesmo nesse sentido. Não sei se eu estou sendo arrogante dizendo isso, né? Porque a gente acha às vezes que vai salvar os outros, mas a gente mais aprende do que qualquer coisa. Mas não sei, eu quero deixar minha contribuição para o mundo. A música para mim é isso. Né? E ao mesmo tempo ter um outro tipo de sustento para minha vida. Sim. Por que não receber bem daquilo que você se empenha em fazer, né? Com certeza. Né? E é aí onde é geralmente o desafio, porque nem todo mundo vai chegar no topo, irmão. Nem todo mundo vai ganhar o conhecimento necessário, infelizmente. Nem todo mundo vai ficar milionário. Não é todo mundo. A gente vive, num mundo capitalista. O mundo capitalista ele não permite que todo mundo fique milionário. Não foi feito para isso. Não foi feito para isso, né? Você é professor de história, sabe bem do que eu tô falando. Foi sonhos de ficar milionário. Exatamente. Ele foi feito para incentivar o teu sonho. Vender a ideia da ascensão, né? Mas para te explorar até que você sabe, mas não é todo mundo que vai ficar, irmão. Não é todo mundo, não é todo mundo. Mas ainda assim, não sei, eu acho que a minha missão como artista é dizer, olha, velho, talvez você não seja um artista, sabe? Talvez você não seja um grande atleta. Mas, cara, talvez você seja um grande contador, um grande médico, um grande advogado, um grande juiz, sabe? Você pode ser, tem outras coisas também que nós, como pessoas pretas, como cultura, assim, como movimento que a gente está precisando, sabe? Entre outras coisas, principalmente para quem é de periferia, né? Então, talvez você não vá ser artista. Não caia nessa ilusão, sabe? Porque não é fácil do lado de cá. Sabe?
Eu, por exemplo, eu tô numa fase agora que eu tô com 3 filmes agora no Festival do Rio, que vão ser lançados agora no Festival do Rio, e tô sem emprego, tô sem trabalho. Caraca. Tô numa fase de baixa da minha carreira, você entende? Todo artista passa por isso. E o desafio é justamente nesse momento. É aí o desafio, irmão. E aí, é isso mesmo que eu quero? Que é onde você se pergunta, né? Por que eu tô nessa profissão? Por que eu quero essa profissão? É onde você bate de frente, justamente assim, é onde você entende qual que é o seu propósito mesmo, de fato. Você quer ser artista para quê? Né? Qual que é o seu propósito aqui? Para você passar por isso tudo? Para você passar por esse momento, que é um momento que te deixa ansioso, que é um momento que você não sabe o que vai acontecer, que é um momento... E a partir daí, o que eu vou fazer também, a partir daqui? O que eu preciso fazer? Né? Vou continuar? Vou mudar? O que eu vou fazer? Não, no fim das contas, a gente volta para o mesmo lugar onde você me perguntou lá da cultura hip hop. Como é que você fazia, cara? Hip hop. Pô, eu vou ter que trabalhar e vou continuar fazendo a arte, a mesma coisa. Você entende como é cíclico esse negócio? Então, assim, cara, é isso. Se eu tiver que trabalhar com alguma outra coisa agora, vambora, vamos fazer uma grana e tá tudo certo, porque eu quero continuar sendo ator. Sim. E o jogo vira, irmão. O jogo vira. Aquele que tá embaixo, uma hora tá em cima, o jogo certeza. vira, irmão. O jogo vira, o mundo dá muita volta. E é engraçado como essas duas... A gente tá falando como se você fosse apenas um ator ou apenas um... Nossa, você né, um produtor musical. Tem vários Andrés aí entre essas Não, mas múltiplas pera aí, possibilidades. Olha, o André, ele falou muito, mas ele ainda não cantou pra gente nada, não. Ele Que vai isso, cantar uma cara? coisa Tu tá assim antiga, explorando os uma outros? nova, já Tu vai vai estar aqui pagar? no final, Já vai tá ter pagando, alguma já tá me coisa aí, colocando ó. na berlinda, já tá me colocando na berlinda. Já vai sabendo, já Olha vai aí, pensando aí, tá tá? Tu já vai pensando aí. Mas, de certa forma, tem uma proximidade entre esses dois polos que é não só a arte por si só, mas o elemento da criticidade, né? Eu vejo você... O elemento da criticidade, da possibilidade de produzir reflexões sobre a nossa realidade, né? Assim, eu vejo que você é um cara que muitas vezes está vinculado a papéis fortes e papéis que trazem essa pegada, não só pelo teu perfil, né? Eu sou um homem negro de periferia e tal, não só por isso, mas também você está evidentemente expondo isso e colocando isso na tua musicalidade. Sim. Como para jogo, né? Foi Sim. o que você falou. Para que isso faz sentido? Tá meio no campo da educação pra gente, assim, eu acho, sabe? Você não vai lá só para vender, se prostituir no campo da educação privada ou pública, né? Eu vou ganhar esse salário para fazer isso. Você vai lá porque você acredita que aquilo pode transformar alguma coisa, evidentemente. E eu acho que esses dois campos teus dialogam de maneira, né, muito óbvia quando ela faz você produzir uma reflexão crítica a partir da tua arte, né? E isso produz o sentido de que, cara, posso não estar empregado agora, como está acontecendo comigo, mas, porra, eu acredito nisso, é isso que eu quero fazer, você entendeu? Vai parar de fechar colégio, Não, eu tô pegando esse gancho porque eu quero te ouvir falar um pouco mais sobre isso, né? Quando você fala assim, cara, olha, no momento agora, eu tô com 3 filmes num festival, mas não tô trabalhando especificamente em um outro projeto. E eu tô, ao mesmo tempo, finalizando um disco novo. O disco é muito histórico, é muito datado, né? Um CD, um vinil. Não deixa de ser também, né? Não deixa de ser. CD até fica confuso. Um álbum, EP, sei lá. Álbum, EP e tal. É engraçado isso, né? Porque, vamos lá. Puxa essa parada. Pausa dramática, né? Então, eu acho que a gente passa por vários momentos na vida, né? E esse momento que eu tô falando para você agora é um momento de plantio, né? A gente sempre oscila entre momentos de plantio e colheita na vida. Esse momento é um momento de plantio. Eu já tô plantando há bastante tempo, né? Esses 3 filmes, por exemplo, que vão passar no Festival do Rio, faz parte de um plantio. Então, assim, no meio desse plantio aqui, eu vou ter uma colheita, né? Vai ter. Eu vou ter uma colheita aqui, né? Eu já ganhei prêmios internacionais, cara. Sou um ator premiado. Fui premiado no meu primeiro papel da vida. Caraca. Muito louco. Eu cheguei como uma promessa, né? Enfim. Mas isso não quer dizer nada.
Eu acho que o ideal é você estar realmente muito firmado assim no teu propósito, cara. Você sabendo o que você está fazendo ali. Porque eu, de alguma maneira, eu sei que ganhar essa notoriedade que eu ganhei, estar nessa carreira, passar por esses desafios, é para eu me desenvolver a ponto de inspirar pessoas que vieram da mesma origem que eu. Sim. É sobre isso, no final das contas. O tanto de pessoas que eu encontro na rua falando, cara, eu comecei a fazer tal coisa por tua causa. Até mesmo quando eu falo, sei lá, trago uma mensagem no Instagram, pô, irmão, você tá me salvando todo dia. Você tem noção do que é ouvir isso, mano? Porra. Tem gente que tá falando isso Foda pra mim, demais. velho, você tá me salvando todo dia. É muita responsabilidade, sacou, irmão? Então, assim, pô, adoro me divertir, mas a responsa é grande, Com certeza. né? Então, assim, essa profissão, ela me trouxe esse propósito. E o que é propósito? Propósito é aquilo que você faz pra você, por você, mas que gera um bem comum também, que gera um bem coletivo, né? Isso é propósito, né? Então, o que me ajuda bastante em épocas como essa é me firmar sempre nesse propósito, sabe? Mano, tem alguma coisa, tentar entender a época da vida, tentar entender o que eu não tô fazendo, o que eu posso fazer. Porque às vezes, cara, um momento de baixa é a vida te dizendo assim, ó, dessa forma não funciona mais. E aí, vamos ser criativo? Vamos tentar fazer alguma outra coisa? E aí, vamos tentar, E a vida te de empurrando, repente, né? criar um outro negócio, criar alguma outra coisa para você não ficar tão dependente disso aqui? E isso aqui vai ser mantido, sabe? Isso aqui vai ser mantido, isso aqui também já vai te dar muita prosperidade também, mas de repente não agora. Pô, irmão, muito. E você precisa de outra coisa, Sacou? né, pra esperar, né? Então, é a vida, cara, te convidando a evoluir, a crescer, velho. A crescer. Pô, e não é fácil pra ninguém, Não. né? Vocês são educadores. Imagina os desafios que vocês enfrentam, né? Sabendo que a educação é a maior ferramenta desse país aqui e que ela tem um propósito, que é para muito além de ensinar o beabá, ensinar a fazer Com conta. certeza. O material é sempre humano, né? O material é sempre humano. Então, como é que você está se cuidando para poder cuidar dos outros humanos, né? Porque a gente acha que a gente às vezes precisa de muito para transformar a vida das pessoas e às vezes não, às vezes a gente só precisa ser. Você provavelmente é inspiração para muita gente que você nem sabe. Você... Eu sempre falo para meus Entende? alunos assim, enquanto educadora, e é muito boa a fala dele quando ele fala de esporte, de teatro, dessa cultura toda, em nenhum momento assim, porque às vezes para o pai é importante ele chegar com 10 em matemática, às vezes não é o 10 em matemática que vai resolver a vida dele. Talvez ele tire um 2 em matemática, mas ele seja alguém muito melhor em outra área. Então eu sempre falo que a matemática ela não é a última bolacha do pacotinho. Peraí, vamos com calma. Mas eu acho. Enquanto educadora, assim, eu falo sempre isso para todo mundo, porque às vezes as pessoas acham que a matemática portuguesa é mais importante, o 10 em matemática é muito mais importante do que o 10 em qualquer outra disciplina. Talvez o 10 em arte seja mais importante do que o 10 É que a em matemática, eu acho que a matemática ela remete a essa coisa da, né? Dessa cultura da prosperidade Mas aí tô que já aqui, existe ó. há um mó tempão, Vou né? mostrar para os outros. Né? É basicamente, se você não for bom em matemática, você não vai ser bom em ganhar dinheiro. Tem uma coisa que eu acho intrínseca Pois na nossa, né, que é imputado na nossa cabeça desde cedo pelo medo, né, cara? Principalmente quando você vem da escassez, né? E eu tenho avaliado bastante, assim, esse momento na minha vida, assim, sabe? De, cara, pô, tô com 44 anos, irmão. E aí? Tô vendo que eu vou ter que começar de novo, sabe? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem você não ter as respostas para tudo também o tempo inteiro. Uma hora elas vão vir. O que você não pode é deixar de perguntar, né? E existe um tempo para tudo, cara. Existe um tempo determinado para tudo. Porque quando eu paro para pensar, eu falo assim... Puta, mano, já fiz mais de 40 filmes. Aquele moleque que saiu da favela fez mais de 40 filmes, cara. Entre filmes e séries.
Caralho, muita coisa. Encontrei gente que nem, pô, que as pessoas nem imaginavam, sabe? Tipo, vou dar uma de Naldo agora, né? Mas, pô, sério, pô, cara, conheci Antônio Bandeiras, conheci Will Smith, conheci... Sacou? Já fui a festivais internacionais, já rodei o mundo. Então, cara, eu já vi muita coisa acontecer na minha vida pra eu chegar e murmurar agora. Falei, pô, não, mano, o jogo vai virar, tá tranquilo, vambora, vamos tentar outro rumo agora, sabe? Vamos entender como é que a gente, né, traça outro rumo pra manter aqui. Então, assim, pô, tô com um disco aí pra lançar, e aí? Entendeu? E aí? Isso pode ser uma Conta, renda e também. E aí? Quantas faixas? São 14 faixas, o título do disco é Filme Sonoro da Vida Real. Filme sonoro da vida. Pô, bom, hein? Filme sonoro da vida real. O primeiro foi qual o nome? Fala pra câmera. O primeiro Aí. foi... Quem não leu o release? Quem não leu o release? Olha aí. Assim que ele descobre. Aqui, peraí, pessoal. Ela quer saber, na verdade. Fala pra ela saber. Peraí, pessoal, saber. Fala na câmera, vai. Pessoal vai Não, saber. o primeiro foi o Crônicas de um Rimador e o segundo agora é o Filme Sonoro da Vida Real, que vai ser lançado em 2026, produzido pelo meu irmão lá de São Paulo, Pop Black. E são 14 faixas, onde eu tô falando de muita coisa, né? Cravando o meu pé na cultura hip hop, dizendo, olha, eu sou daqui, falando de pretitude, falando de fé, falando de sociedade, ou seja, minha visão do mundo de uma maneira geral, falando de amor também. E enfim, é um disco muito pessoal. Tem mania de me abrir muito nas músicas, né? E vem cá, quem quer te seguir, obviamente, pra saber quando vai sair, porque tu vai botar nas tuas redes sociais, né? Ah, sim, com certeza. Qual é a principal rede social pro cara colar aí? Olha aí, se liga lá. No Instagram, né? A gente Instagram tá ali, principal? A gente vai atacar em todas as outras plataformas também, né? Principalmente ali no YouTube, outras redes sociais também pra gente divulgar bastante, mas por enquanto no Instagram você consegue... Né, ficar ligado ali, ou pelo menos, pô, esperar um pouquinho que em breve vem novidade. Qual o Instagram? Né? André Ramiro, @André Ramiro, molezinha. Irmão, você que tá até agora curtindo esse papo, ainda não foi lá, porra, no André Ramiro, pra ver quando é que vai... Não, com certeza já foi, né? Mas se não foi, manda pra geral aí, pra gente saber quando é que esse trabalho vai sair, 2026 cara. tá chegando aí. 26, Filme sonoro da vida real, a gente tá agora pra... gravar alguns vídeos para já chegar com o primeiro single, né, e tudo mais. Já tô com uma distribuidora, tem uma reunião agora que a gente vai fechar com uma editora também. Estamos arrumando a casa para poder lançar assim da melhor maneira possível, né? Porra. Vou esperar. Agora Amém. você falou de uma editora, então o projeto tem mais do que audiovisual aí envolvido. É uma editora para proteger as músicas, né? Tá. Na verdade, né? Uma editora para proteger as músicas e uma distribuidora que a gente fechou agora com a Symphonic lá em São Paulo, né? Fechamos lá com ele um contrato de alguns anos, né? Tá sendo bacana, fomos muito bem recebidos. E é isso, temos novidades aí. Então, Trabalho assim, é novo aquilo que pra eu tava rua. falando. Não sei se Jogo ele vai vira, jogo poder. vira. Só não sei se ele vai poder cantar as novidades, mas ele pode cantar as antigas. Cara, eu nunca vi alguém que... Ó, pede R$1 então pra galera, pra dar pro cara. Porra, Vambora, você vambora. não tá botando nada aí de dinheiro aí, cara. Tô falando que ele não precisa O homem cantar as novas. o homem da fez o Mas favor de ele- vir aqui trocar Eu ideia só com a gente, você ainda fica perguntei. pedindo. Vou mandar o quê? Vou mandar uma aqui, vou mandar. As composições são suas, vai ter participação de alguém? Não, são todas minhas, né? Esse disco, esse álbum eu preferi não chamar ninguém para participar. No primeiro eu tive a participação do Gabriel Pensador, né? Amigo já de longa data, querido, Dudu Nobre, uns amigos também do rap, né? Mas esse não, esse eu queria trazer mesmo assim, mais a minha essência mesmo, a minha visão de mundo, e somos eu e o meu parceiro Pop, né? Pop Black, o produtor. Né? Caraca. Chegando. A data aproximada, primeiro semestre, segundo semestre? Não temos data 2026, ainda, mas ou não? início do primeiro semestre ali eu já Início estou já lançando o primeiro single. Entendi. O primeiro single, o vídeo, enfim, estamos caminhando. Eu não quero dar uma data Antecipar específica, senão eu já estou devendo, né? Tá Falei, certo. dei data e já estou devendo, né? Mas enfim. Mas insiste Vai nessas rolar. coisas.
Olha, eu vou falar um negócio querendo aqui. fazer assim no tempo certo, sabe? Eu não tô com pressa, sabe? Eu vou falar um negócio aqui que é triste, mas papo Não, que é bom. Não vai acabar ainda não, Na- porque ainda tem que... Calma, gente. Papo que é bom, passa rápido. E esse papo foi muito bom, muito reflexivo, muito filosófico. Nossa, Pô, o foi cara, maravilhoso, o cara aprendi trouxe aqui muito. muita coisa pra gente Obrigado, refletir. Você viu que eu fui E trouxe quietinha? essa. Ficou quieta? Quietinha, Mais ou menos. Ela não interrompeu. Primeira vez que ela não interrompeu. eu tava ouvindo, eu tava Entre aqui, ó. aspas. Falou da blusa. Pô, acho que eu mexi ali no aqui, parafusinho ó. na cabeça Não da é? professora. Fiquei feliz. É porque quando você trouxe essa relação entre a cultura e a educação, que nos é muito, né, valiosa aqui, acho que despertou um brilho aqui que foi da amiga ficar Fiquei até aqui. pensando. Coisa Cara, boa. Eu queria, antes de você fechar, Rafa, fazer uma última pergunta pra ele. Opa, Só é não contigo, só irmão. pra você autorizar Não, isso. já tá contigo, faz aí. Irmão. Que Vambora. autorizar o que? Aqui não tem, isso aqui é Alô. uma anarquia, cada um faz a sua pergunta. Eu queria, não tá rolando aqui, não. Eu queria perguntar pra ele o que o André, aquele André que tava lá na escola no teatro lá na Vila Kennedy, falaria pro André de hoje. Ou melhor, Caraca. o que o André de hoje falaria pro André lá da Vila Kennedy? Respira, vai dar tudo certo. Respira, vai dar tudo certo. Continua. Desiste não. Ele é tranquilo, né? Respira, só não tomar uns 3 remédios pra respirar. Nem respiro. Só Deus é que sabe, meu amor. Só Deus é que sabe. Aparentemente tranquilo. Mas é o que eu diria, cara. Na verdade, assim, eu tô, na verdade, numa fase da minha vida em que eu tô ouvindo mais aquele menino de lá do que eu diria alguma coisa pra ele, cara. Então eu posso- Eu tô, na verdade, resgatando muita coisa daquele menino, sabe? A esperança, a vontade, o desejo de acontecer daquele menino, a curiosidade, a vontade de realizar. Então, eu tô, na verdade, assim, mais ouvindo ele do que dizendo alguma coisa. Ou seja, o menino Né? voltando. É, cara, dizem que capricorniano é assim, né? Nasce velho, morre menino. E é o que tá acontecendo. Então, assim, cara, se eu teria alguma coisa pra dizer para ele mesmo, assim, eu diria, cara, seja bem-vindo e é isso, vai dar tudo certo. Eu ia tornar complexa a pergunta do Tom, tirando o eu. O que você falaria para os meninos, né? Porque a gente falou da questão geracional e, de fato, eu acho que a gente vive uma sociedade do imediatismo, uma sociedade muito pautada pela múltipla possibilidade de obter informações, mas pouca possibilidade e capacidade de assimilar, de processar e de, né, contextualizar essas informações no momento em que a gente vive na era do imediatismo, uma janela puxa a outra e tal. Eu queria saber o que você diria, ainda mais ser pai, né, cara? O que você acha que a gente pode, deve? Eu sei que é uma pergunta complexa nesse sentido, mas usando o hip hop como arma de transformação, inclusive, o que essa galera precisa fazer, ouvir, pensar e... que você acha Autoconhecimento, cara. Autoconhecimento. Autoconhecimento aliado a conhecimento é muito importante. Eu sei que nas periferias, talvez até mesmo nos subúrbios e tal, é um assunto talvez até que as pessoas não tenham muito acesso, mas é muito importante também cuidar da cabeça, cara, do psicológico, cuidar da tua saúde, sabe? Não colocar merda pra dentro, ficar longe da droga, beber bastante água, Pode crer. sabe? Comer coisas saudáveis, sabe? Valorizar legumes, verduras, sabe? Os grãos, se alimentar bem, sabe? Ler bastante, aquela leitura edificante, aquela que faz com que você desenvolva intelecto, que faz com que você esteja apto a conversar sobre qualquer assunto, por menos conhecedor que você seja do mundo, né? É o que eu diria, autoconhecimento e conhecimento. Autoconhecimento aliado ao conhecimento. Muito importante, cara, é você resolver suas questões familiares. O perdão é muito importante, cara. Não levar a bigorna da mágoa e do perdão, sabe? Tá disposto não a conviver com quem te machucou, mas a perdoar por você. Eu conheci meu pai com 18 anos, né? Então eu resolvi jogar a bigorna da mágoa fora e hoje meu pai é meu melhor amigo. Caraca.
E principalmente eu acho que é ser para as pessoas aquilo que você gostaria de ser, que fossem com você. Eu acho que é isso, sabe? No mais, meter marcha, irmão, sabe? Ele tá fazendo análise. Ele tá fazendo análise. Buscar conhecimento, já faço há bastante tempo, graças a Deus. Senão, gente, mas se não, eu faço terapia, tem meu terapeuta é um cara preto, sabe? Fez muita diferença pra mim na caminhada, um espelho. Não, você vai querer casar com ele. Pô, ela tá querendo, tá querendo namorar com o meu terapeuta, vai me roubar meu terapeuta, cara, não vai dar. Mas fez muita diferença pra mim, assim, fazer terapia com um homem preto, sabe? Com um espelho, com um cara que viveu coisas muito similares a mim, assim. Que ao abrir a boca ele já entendeu. Eu falei, já passei por isso. Sei como é que é. São as mesmas dores, as mesmas questões e a mesma vitória, né? Nesse sentido. Cara, terapia é importante, cara. A saúde mental, a fé, o autoconhecimento é o que vai fazer você segurar todos os pilares da tua vida, né? O familiar e principalmente, irmão, não trair seus próprios princípios para agradar a ninguém. No início pode te trazer problema, as pessoas podem não gostar ou serem problemáticas porque você está se colocando, mas lá na frente vai fazer diferença. Eu tô vendo isso acontecer. Pô, irmão, eu só posso te agradecer, cara, porque... Não, muito bom, muito bom. Eu só posso te agradecer porque... Não, é muito bom a gente ter esse tempo de conexão, de conversa, de troca, porque pode parecer brincadeira, mas a gente vive num momento que até às vezes se conectar, encontrar pessoas para trocar uma ideia é algo difícil, né, cara? Exatamente. E muitas vezes a gente associa isso a uma lógica tão mercadológica, assim, vamos tomar uma cerveja ou vamos parar, e aí o mais importante, que é o papo, às vezes você tá deixando em detrimento de estar comendo ali, ou tá indo no lugar tal, ou porque aquela cena ali é importante frequentar, porque eu acho fundamental um momento de você parar, de olhar no olho, de trocar ideia, de aprender, né? De trocar com essas vivências, experiências, né? Né, Rafael? Trocar ideia, né, Rafael? Aí, tá me cobrando também uma cerveja há um tempão aqui, ó. Um papo assim, né, Tom? Uma cervejinha. Né, Tom? Uma cervejinha no momento certo é sempre bem-vindo, né? Agora, não, você se encontrar. Agora vem cá. Agora é seu momento de ser cara de pau e parar de falar de mim e perguntar, porque a gente tá aqui fechando papo de subúrbio com o André Ramiro, depois de uma aula de filosofia, de reflexão. André, é dessa. cadê o telefone do seu terapeuta? Gente, mano. Agora é a hora de você perguntar sobre a André, música. você... O que você quer cantar, André? Eu quero ouvir. Eu vou fazer. Não canta a capela, não, tá? Não canta a capela, não. Não, vai ser a capela, sim. Vai ser a capela. Acho melhor, porque eu tô sem o instrumental da música aqui. Mas vai ficar legal, vai ficar legal. Confia. Sem base aí. Alicerçado na fé, é hip hop, é cultura, conhecimento dos livros, sabedoria das ruas, um novo filme, uma nova era, mesma postura, é contramão nas armadilhas dessa estrutura. Move bitch, get out the way, fique na tua, é meu legado, é minha honra, é minha assinatura. Então me escuta, senhor do engenho, filho da puta, o jogo é sujo, toma farsa, tua lei injusta. É complicado, mas eu tenho grandes planos. Às vezes eu te entendo, é mais importante que dizer te amo. Quem compreende ama, se cura do mal. Extraordinário é ser simples, ser original. Cria da VK, favela da Metral, campeão da Liga e da Batalha do Real. Estrela preta do cinema nacional. Esse é meu legado, meu filme sonoro da vida real. Caraca, irmão! Muito bom, camarada. Porra, muito bom. Cara, se você tá até agora aqui, meu irmão, e não compartilhou, não curtiu, não deu like, não meteu o dedo nesse Papo Subúrbio, não sei o que você tá fazendo, cara. Porque, ó, muito bom, cara. André, obrigado, porra, irmão. Obrigado, valeu gente. demais, cara. Adorei, vocês são muito demais. bom, cara. Vamos muito brindar, bom. Vamos Vocês são brindar. demais. Terminou muito maneiro bem. tá aqui. Obrigado, valeu, viu, Tom, gente? valeu, Lani, valeu, galera. Porra, bom demais, nóis. cara. Saúde. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!